que viu não sei o que no Wattpad. O que você procurou no No Wattpad? Wattpad. Manga na eleição. Gente, bem-vindos a mais um episódio do Sociedade Literária, podcast que surta para vocês aqui surtarem juntos, um dos mais surtados do Brasil, talvez, eu acredito. Eu sou a Dre, do Dre Literária, e estou aqui no dia super emocionada porque eu acabei de ler o livro dessa pessoa e eu não estou nem acreditando que eu vou falar com a dona dos meus pensamentos analíticos que eu quero levar para o divã. Gente, tô emocionada hoje. Olá, cremosas, eu sou a Gabi, eu sou a dona da página Creme Castigo e eu sou uma leitora muito, muito fã da autora que a gente vai receber hoje. Eu literalmente já dei esse livro para 3 pessoas, uma inclusive adquiriu o hábito de ler quando eu emprestei o meu livro para ela. Eu emprestei o meu livro para ela, vocês estão entendendo o tipo de comprometimento que eu tenho? Esse nível. Então, hoje eu estou muito feliz com a nossa convidada de hoje. Oi, gente, eu sou a Paty e eu tô achando muito estranho, porque é a primeira vez na história desse podcast que eu não li o livro que a gente vai falar sobre. E é muito estranho, porque eu não sei nada, absolutamente nada. E eu já comecei aqui ouvindo a Andressa falar que quer ir pra terapia e etc. Eu tô com um pouco de medo. Mas, enfim, bem-vindos. E é isso aí. Gente, antes de começar, todo mundo já sabe, segue a gente no Spotify, curte aqui, ativa o sininho no YouTube, comenta, compartilha, ajuda esse clube de leitura caótico. A Gabi fez o roteiro de hoje, eu amei esse termo, gente, clube de leitura caótico, ficou maravilhoso, ajuda a gente a crescer, meus queridos, meus amados. E ai, vamos lá, Gabi, conta, só conta, só dá esse gostinho. Eu não tenho nem roupa pro dia de hoje, gente. Atenção, rufem os tambores. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. Ela é uma das melhores escritoras contemporâneas e uma inspiração para muitas autoras. Ela é de Recife, Pernambuco, e ela foi finalista do Prêmio Jabuti de 2024 na categoria Romance de Entretenimento. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. Não, imagina, que puta chancela, né? Porque a gente não fala muito aqui sobre prêmios, etc., porque os livros que a gente geralmente comenta são livros de fora que não entram nos grandes prêmios aqui. E, pô, que foda! Então a gente tá falando da Fernanda Castro, que é autora de Mariposa Vermelha. Acho que é isso, tá certo? Não é no plural, né? Eu descobri que eu falava mariposas. Aí eu li o roteiro e falei, nossa, que burra eu. Mas enfim. Ela é publicada pela Suma, esse livro, e ela está aqui com a gente hoje. Bem-vinda, Fer. Seja muito bem-vinda. Desculpa, a gente é um pouco surtada, mas fique em casa, a casa é sua. E bem-vinda. Oi, gente. Estou muito feliz por estar sendo recebida aqui. Eu amei o convite. Eu sou extremamente faladeira, então, assim, se preparem para respostas longas. Adoro conversar. E eu estou aqui, eu soube que eu vim para convencer a Paty a ler o meu livro, é isso, produção? Ok. É isso aí, arrasou. Né? Ai, gente, mas olha, a gente tem o hábito aqui de começar a ler. A Gabi já tinha lido, e eu tinha comprado o seu livro na feira da USP do ano passado. E eu, Fê, não tenho o hábito de ler sinopse. Eu não leio sinopse, eu não sei por quê. Não é tipo eu não sei, eu olho para o livro e ele me chama. Eu vou assim num lugar meio orgânico. E eu estava passando e eu vi seu livro. E aí aquela capa maravilhosa, com esse nome incrível. Eu só fui. E aí esse ano eu estava aqui olhando, falei, não, eu vou fazendo sempre minhas TBRs, aí eu peguei para ler e comecei a surtar. E eu falava, meu Deus, essa cena, não sei o que é a Gabi. Não é foda? Esse livro não é foda? E a gente foi maravilhoso. Então, assim, que legal te conhecer. E até para poder agora conhecer agora pessoalmente, né? Depois a dona daquelas palavras. Mas a gente queria voltar um pouquinho no tempo e para você contar para a gente, assim, como é que a escrita entrou na sua vida? Assim? Você sempre quis ser escritora? Sempre foi seu sonho? Então, a literatura sempre esteve na minha vida, assim, eu fui aquela criança que, quando chegava o início do ano e comprava material escolar, eu lia todos os paradidáticos antes das aulas começarem, sabe? Eu fui essa criança desesperada por ler Gibi da Mônica e tal, cresci com coleção Vagalume e tal,
Mas a escrita foi uma coisa que só surgiu realmente na vida adulta. Eu chegava a escrever algumas coisas, né? Eu fazia fanfics analógicas ainda, tá? Escritas no caderno, em que eu e as minhas amigas estávamos no mundo do Senhor dos Anéis, todas nós casávamos com o Legolas em algum momento das nossas vidas. Mas era uma coisa assim muito de hobby. Eu não tinha uma ideia de como o livro era produzido, de que autores eram pessoas vivas, veja você, sabe, que existiam, que isso era uma carreira, que pessoas trabalhavam para fazer o livro surgir na livraria, né? Então, a leitura foi algo que sempre me acompanhou, mas como um hobby, uma extensão da minha personalidade, vamos dizer assim. Eu sou formada originalmente em computação, eu fui programadora por alguns anos, cheguei a fazer mestrado, cheguei a fazer metade de um doutorado e larguei tudo para trabalhar com literatura. Então, não façam isso, não recomendo, mas sobrevivi para contar a história. Tudo começou quando eu fiz um blog, na verdade eu comecei resenhando livros, né? Quando eu estava trabalhando, eu fazia plantão numa empresa, então eu tinha que ficar sozinha no setor até altas horas de noite e, tipo, não tinha o que fazer, eu ficava lá só para realmente se desse algum problema. Então eu comecei a escrever resenhas e tal, e isso me fez aprender, não só estudar, assim, sobre literatura, prosa, todo o controle, né, de narrativa, mas também sobre o ecossistema do mercado do livro, né? Então, eu aprendi o que era um editor, o que era um preparador, o que o livreiro fazia. E aí eu fui me encantando por esse mundo. E aí eu conheci a Jana Bianchi, que é uma grande amiga minha, autora também, e ela tinha um projeto da revista Mafagavo, né? E ela me chamou para editar com ela. Era uma revista independente que a gente publicava ficção curta de autores do Brasil inteiro. Então, aquilo ali me deu um arcabouço, assim, muito grande de trabalhar com literatura, de mexer no texto das outras pessoas, de conhecer gente do meio, e foi quando eu decidi fazer essa transição, né? Então, eu já tinha começado a publicar alguns contos em revistas independentes, mas meio assim, sem visualizar isso como uma carreira. Quando eu vi que a coisa tomou corpo, eu realmente comecei a fazer cursos, né, para me profissionalizar, então eu comecei a pegar freelas de tradução e preparação, é o que eu faço hoje em dia, assim, vamos dizer que paga as contas. Eu faço trabalho de freelancer para editoras, e comecei a preparar materiais maiores, né, romances, noveletas e tal, e consegui ser agenciada, e depois eu cheguei nas editoras de publicação tradicional. Eu acho muito incrível, não sei se é algo que todo mundo aqui já reparou, seja nós conversando ou quem está assistindo, muita gente que gosta de ler, que curte consumir conteúdo de livro, etc., não faz ideia de como que é o mercado do livro. Eu converso muito com a Andressa, porque a Gabi e eu que trabalhamos em editora, né? E às vezes eu estou conversando com a Andressa, assim, eu comento alguma coisa, não, mas como assim? Aí eu começo a explicar, e aí até no episódio que a gente fez com a Paty Criado, que a gente falou muito sobre isso, essa jornada dela enquanto independente, né? E quanta gente comentou falando, tipo, nossa, não tinha ideia de que tinha tudo isso para o livro chegar. E eu acho muito incrível como é isso. A gente acha que é só pegar e pronto, né? E assim, isso é uma coisa que vocês vão me ouvir bater nessa tecla bastante ao longo da conversa, mas principalmente eu não moro no Sudeste, né? Assim, tipo, a maioria dos cursos que existiam antes de existir EAD, né, cursos online e tal, que é relativamente recente, a gente não tinha acesso. Então, quando eu fui fazer vestibular, eu literalmente peguei a lista de cursos da faculdade, da UFPE, e fiz assim, essas são as carreiras que existem, sabe? Eu tenho que escolher uma delas. Se não tem nada ali de livro, tipo, essa não é uma carreira possível, né? Então, realmente, a gente tinha zero, assim, não existia curso nem introdutório, assim, ao tema. A coisa mais próxima que a gente tinha era letras, que ainda é um mundo de distância, né, do mercado literário. Uhum. Mas eu preciso comentar uma coisa, Fê. Eu estou muito feliz que você contou que é preparadora, porque lá na editora a gente está sempre procurando um preparador. Estou aí enviando currículos. A gente já faz um contatinho aqui depois e fica de olho. Mas, sim, é muito difícil o mercado editorial. Primeiro porque ele é muito pequeno, todo mundo se conhece, então você entrar lá é muito difícil. A gente já recebeu perguntas de eu queria muito trabalhar em editora, como faz? Que faculdade faz? E um ponto,
não tem uma faculdade específica. Muita gente que vem de áreas totalmente aleatórias acaba entrando em editoras. Mas é muito difícil entrar numa editora, porque é muito de contato, é muito de saber a pessoa certa, é muito aquela elite fechadinha. Isso realmente é um pouco desanimador. Então, quando a gente vê de indicação também, quando a gente vê alguém saindo desse meio e entrando, isso dá sabe, uma esperança de que finalmente estamos abrindo nossos horizontes, vamos lá tornar um pouco mais, como dizer, aberto esse mercado para a gente ter mais ideias. Então, que bom que você encontrou o seu meio ali. Outra pergunta, Fê, quem foram as autoras e autores que te formaram como leitora e escritora? Você mencionou, por exemplo, a Vagalume. Vou fazer aqui uma propaganda. Eu sou editora da editora que publica Vagalume. E spoilers, a gente vai ter uma nova edição da Vagalume esse ano. Spoiler, muito spoiler. Nossa, eu quero demais, meu Deus do céu. Eu também. Eu tô indo em todos os sebos que eu conheço, porque a partir de lá, desse nicho da estante, vai ser só Vagalume. Eu sei, quando a minha chefe conta, a gente vai publicar uma Vagalume, não faltou eu chorar. Porque eu vejo assim, a minha filha, né, tem 12. Ela às vezes se sente meio. Porque é uma fase que a gente, quando era jovem, a gente tinha a coleção Vagalume, eu acho que a gente tinha algumas referências. Eu acho que hoje a gente tem muito romance, muita coisa vindo para esse lugar, mas que eu acho que não preenche essa fase que a criança ainda não está olhando para o romance, que é essa coisa da aventura, da investigação. Então, a minha filha está assim, apaixonada por Pedro Bandeira. Mas a gente está falando claro. de livros que são maravilhosos clássicos, mas são livros que estão falando lá de 40 anos, assim. Ela sente, às vezes, falta de uma coisa que você correlacione com a realidade dela, mas que responda a esse lugar que ainda não é do romance, Nossa, que ainda está olhando para outras coisas. Tanto isso com a Dani lá na editora, que eu fico assim, a gente tem um gap tão gigante no juvenil mesmo, tipo, de 12 a 15 anos ali. Que é isso, a gente tem falar de famosos, tem os nossos clássicos, e tem o quê? Eragon, que dá para eles lerem, tem Jogos Vorazes, que já tem um romancezinho ali, mas que o foco não é, Divergente, eu sou o número 4, e não tem mais. Você não tem mais grandes nomes, assim. É louco isso. Mas velho, Fê, quais são as suas grandes inspirações, aquele pessoal assim, ó, que te marcou? Então, eu estou um pouco abalada pela notícia que eu recebi, eu estou aqui emocionada pela notícia, porque realmente, assim, eu fui forjada a ferro pela coleção Vagalume, né? Tinha um que nossa, o meu favorito era o caso da borboleta tíria, não por acaso eu escrevi Mariposa Vermelha. E tinha também um que não fazia parte da coleção Vagalume, mas era paradidático da escola, que se chamava As Batalhas do Castelo, de um senhorzinho muito meigo chamado Domingos Pellegrini. E, assim, tem vários autores que eu trago no coração, né? A Gisele Dalla Porta Nicoleles, o Pedro Bandeira e tal. Mas, como a Paty estava falando, assim, tem uma fase da vida que eu acho que a gente está com um gap hoje em dia e que tinham paradidáticos que tratavam a gente com uma seriedade, assim, de, assim, você tem maturidade para entender isso aqui, e tocava em temas muito profundos, muito sensíveis, né? E esse As Batalhas do Castelo, ele contava a história de um bobo da corte, que o rei deixava tudo para ele, como herança. Só que aí os filhos davam um golpe, assim, e davam para ele o pior reino, a pior terra que existia, e faziam dele o bobuque, um duque bobo. E aí ele não tinha dinheiro nenhum, os súditos que davam para ele eram os presos, as prostitutas, os degradados, e todo mundo ia viver naquela área. E era uma grande metáfora para comunismo, socialismo, para questões sociais, questões de gênero e tal. E eu pensava, gente, tudo bem que os anos 90 eram loucos, mas como é que a minha escola católica passou isso e não notou, sabe? Como é que eles não notaram? Eu aprendi coisas assim. Me deu uma visão política, uma visão de mundo, sabe? Que eu trago esse livro no coração. Eu tive a sorte de conseguir entrar em contato com o autor, né, depois de adulta já, e ele me mandou os livros autografados, ele é um querido. Então, assim, eu acho que é mesmo uma fase muito formativa. Eu acho que define tudo, assim, do seu arcabouço para frente, porque te dá um repertório numa fase de formação que você não consegue recuperar lá na frente, né?
Fora isso, já adolescente, eu fui muito cria de Jane Austen, eu fui uma criança da Harry Potter, né? Eu tinha 11 anos quando Harry Potter recebeu a carta de 11 anos, então eu tive essa fase de ver um livro a cada ano, né? E ter a mesma idade do personagem. E depois eu emburaquei pela fantasia, né? Hobbit, Senhor dos Anéis, Jogos Vorazes, li tudo isso. Maggie Cabot, amava o Diário da Princesa. Então, foi por aí. Eu vou deixar uma indicação para vocês que gostam de ler de criança, assim, que está falando de vagalume, etc. Esse livro é uma delicinha. Sementes de Mamona, da Aline Abreu. Ai, vou procurar. Apareceu agora? Agora sim, isso. Ele é uma delícia, esse livro. Ele é uma delícia. É o primeiro romance... Sementes de Mamona, é isso? Que você mostrou rapidinho e tirou. É. Ele é tipo o romance de estreia dela, assim, porque ela é uma autora infantil. Mas, cara, além do livro ser lindo, ele tem umas ilustrações dentro que são bem belíssimas, que como ela é ilustradora, então ela colocou, e é muito legal, porque tipo, cada negocinho desse preto que vocês estão vendo aqui é um pedaço de durex que ela colou e desenhou em cima para compor a ilustração. Sei lá, eu achei muito bom, ele é muito bom esse livro. Então fica a indicação. Aí a pergunta é minha agora, e eu vou mexer um pouco, tem informações e eu quero complementar. Porque, enfim, você é uma autora pernambucana, você já comentou que você está fora do eixo Rio-São Paulo, né? Que é onde tudo acontece, são as maiores bienais do Brasil, são as feiras, tipo, tudo é meio para cá, né? Só que também tem o fato de que Pernambuco, especificamente, está virando um grande polo do livro ilustrado. Assim, quando a gente fala de livro ilustrado hoje em dia, você vê que a maioria faz alguma coisa com o FPE, porque tipo, é isso, tá todo mundo aí, tem um dos professores que é absolutamente um dos maiores acadêmicos que se fala de livro ilustrado, que daí tem mais a ver com o infantil, só que também a gente tem um papel da literatura nordestina ganhando o cenário nacional. A gente tem Torto Arado, Salvar Fogo, tipo o Itamar e tal. E aí eu queria saber o seguinte, como que você enxerga o Nordeste no cenário literário hoje em dia? E se você acha que isso, de alguma forma, influencia diretamente na sua escrita? Então, eu acho que, assim, o Nordeste sempre teve uma força narrativa grande e uma força no imaginário do brasileiro grande. Mas essa não era uma força de protagonismo no sentido profissional da coisa. Então, as pessoas gostam das imagens, as pessoas gostam das histórias, mas, por exemplo, Torto Arado, tudo bem, vamos transformar num filme? Vamos supor assim, vamos transformar num filme? Quem vai produzir? Provavelmente alguém do Sudeste. Quem vai roteirizar? Provavelmente alguém do Sudeste. Quem vão ser os atores? Provavelmente algum nordestino que está morando no Sudeste, sabe? Então, o que eu noto que está acontecendo é um movimento muito grande. Recife é muito bairrista, é importante que vocês entendam isso, que, assim, para o pernambucano, nós somos a capital do planeta, sabe? Tudo é perfeito aqui. Então, tem uma sensação de, se a gente não consegue ter essa abertura lá fora, então a gente vai criar aqui o nosso próprio ecossistema, né? Isso é uma coisa que a gente vê há muito tempo, a gente tem a CEP, né, que é a editora de Pernambuco, que publica muito, inclusive infantil e paradidático, né? Então, existe essa tentativa de criar um cenário nosso que independa dessa penetração Rio-São Paulo. O que eu noto que está acontecendo agora é um viés mais mercadológico. A gente tinha uma boa base acadêmica, como você falou, né? Tipo, de pesquisa, de universidade, de editais de fomento. E agora a gente está tentando trazer uma coisa mais mercadológica, então tentar chegar em grandes players, né, Netflix, essas coisas, para colocar os nossos projetos, tentar fazer best-sellers. Então, a Bienal de Pernambuco, inclusive, vai acontecer em outubro agora. E ela está com uma nova proposta, assim, muito grande. Se você for ver a divulgação que está acontecendo, as pessoas que foram chamadas, você nota que ela foi reformulada para tentar, assim, atrair público consumidor mesmo, sabe? Que é isso que a gente está vendo nas bienais, de tipo, venha curtir experiências, roda gigante, autores badalados, sabe? Então, a gente está tentando trazer isso para cá.
Eu acredito que esse ano ela vai ser bem diferente, assim, ela vai consolidar esse caminho. E uma coisa que a gente tem tentado fazer é, por exemplo, eu estou na parte mais de fantasia, ficção e tal, mas os influencers que são daqui desse nicho, a gente tem um grupo, e é tipo assim, trabalho de formiguinha, todo mundo vai fazer, todo mundo vai ajudar todo mundo para a gente fazer a coisa crescer. Então, eles abraçam muito o que é daqui, eles ajudam, assim, por exemplo, alguém descobriu uma oportunidade no lugar tal, todo mundo compartilha, vamos todo mundo tentar. Então, tem um esforço coletivo de privilegiar, por exemplo, se eu tiver a chance de escolher um capista, vou escolher um capista nordestino. Se eu tiver a chance de decidir alguma coisa, para quem eu vou fazer um publi do meu livro? Vai ser para alguém daqui, entendeu? Então, eu sinto que tem esse movimento de colocar a mão na massa para que a gente não seja só uma estética, para que a gente também seja força de trabalho. Nossa, eu achei perfeito, porque minha família é de Alagoas, mas eu tenho uma tia que mora no Recife. Então, essa questão que você falou do regionalismo, assim, do bairrismo, é muito engraçado, que isso é muito característico, assim, eu vejo na reunião de família, a minha tia, tipo, tudo lá vai ser sempre melhor, tudo é melhor do que em Alagoas. Mas uma das coisas que eu converso às vezes com as minhas primas que são de lá, é que elas às vezes sentiam falta dessa oferta, talvez que você falou mais mercadológica, elas sentiam que tinham muito acesso ao regionalismo, elas tinham muito acesso a cordel, a coisas que iam nesse lugar muito próximos à cultura, que elas gostam bastante, mas sentiam falta disso que a gente consome em todos os lugares, que estão nos filmes, que está na TV, a TV que vai mostrar o Eixo Rio e São Paulo, então acho que é uma mudança talvez ali de cenário, mas me dói um pouquinho porque eu sou muito apaixonada por esse regionalismo. Às vezes fico com medo disso quebrar um pouco essa estética que eu sou tão apaixonada. Eu também amo regionalismo, né? De todas as minhas histórias, a que eu tenho mais carinho é a que eu mais coloquei, assim, no Nordeste, que eu botei o pé, essa é minha casa, esse é o meu lugar, que é o Lágrimas de Carne, uma noveleta. E, assim, eu concordo com essa visão que ela está tendo. O regionalismo, ele é o mais que a gente exporta, vamos dizer assim, mas isso também cria um problema de exotização, sabe? É como se todo mundo esperasse que a gente sempre entregasse isso. Do tipo, se eu sou uma autora do Nordeste, eu vou só escrever sobre o Nordeste, é o que as pessoas esperam de mim. E aí eu vou acabar respondendo também uma coisa que a Paty perguntou e que eu acabei deixando passar, é como isso influencia a escrita, né? E eu não acredito que essa estética se perca, porque tudo que a gente escreve, eu não acredito naquele você só escreve sobre o que você conhece, mas você escreve sobre o que você vivencia, né? Então, a minha visão de mundo, mesmo que eu esteja escrevendo sobre ETs em Marte, criando uma nova colônia, vai trazer vivências minhas, né? E essas vivências são nordestinas. Então, o meu jeito de falar, o jeito que famílias funcionam, o jeito que amizades funcionam, para mim, que está estruturado na minha cabeça, sempre vai trazer essa visão, essa estética, mesmo que eu esteja falando sobre a Lua, sabe? Então, eu também tento fugir, eu não gosto muito quando as pessoas tentam colocar os autores numa caixinha, sabe? Do tipo, se você pertence a esse grupo, você só vai escrever sobre esse grupo. Mas não, eu acho que a gente tem que trazer qual é a visão desse grupo sobre seja lá o que essa pessoa quer escrever, tá? Perfeito. E a gente sabe que o caminho da publicação tradicional, como você falou, né? A gente ainda tem toda uma questão do Brasil ser esse planeta, para mim é um continente, ele é enorme. Então, assim, o Nordeste parece um lugar, o Sudeste outro, aí você vai para o Norte outro lugar, o Sul é outro, então acho que isso também torna tudo um pouco mais complexo. Então, a gente sabe que o caminho da publicação tradicional não é simples, e aí como é que foi? Porque a gente conversou com a Paty antes, e ela foi muito para esse lugar do autor independente. Mas quando eu fui comprar Mariposa Vermelha, eu estava comprando de uma editora. Então, assim, como é que é esse processo de publicar com a Suma? Assim, você já tinha tentado outros caminhos? Já tinha tentado antes? Como é que foi chegar nesse processo mesmo? Eu já tinha um livro por publicação tradicional, assim, físico tal, que era o Fantasma de Cora, que saiu pela Gutenberg, né? E eu estava agenciada, então, assim, a ideia era que a gente continuasse tentando a publicação tradicional e tal. Só que nesse meio tempo, eu estava tentando escrever uma história feliz, inclusive. Eu devo dizer que eu falhei, eu não sei escrever histórias felizes mais, eu não sou uma pessoa feliz mais.
A pandemia acabou com toda a alegria que havia no meu coração. E aí, nesse meio tempo, a Suma lançou um projeto que eu sou extremamente apaixonada, que é a revista Supra-Suma, que é uma das raras iniciativas de democratização do acesso a uma grande editora, né? Que é um edital que eles abrem todo ano, para que qualquer pessoa envie ficção curta de acordo com alguma temática, que é o tema da revista daquele ano. E aí eles fazem uma seleção e publicam essas pessoas. E aí, assim, independe de onde você mora, independe de quanto você tenha de experiência no mercado, é realmente uma chance de você receber a chancela de um selo da Companhia das Letras, sabe? Publicar. E aí eu passei na seleção da primeira edição da Supra-Suma um conto sobre uma mulher grávida de um demônio, né? Que é um conto que eu tenho o maior xodozinho. Ela é, inclusive, gratuita, todo mundo pode ler, tá lá na Amazon. Já tem 3 edições. E aí, quando eu mandei, a editora que estava lá na época, a Paula, ela me mandou um e-mail perguntando assim, Fernanda, a gente gostou muito do seu conto. Você tem alguma coisa para apresentar para gente? E eu com mariposa, assim, tipo, 30% de mariposa escrito. Claro que eu tenho, tá tudo pronto, tá tudo maravilhoso. Vou colocar um pedacinho na sua mesa e se você gostar, eu mando o resto. Aí eu mandei esses 30% de mariposa. E aí eu comecei a escrever feito uma louca, tipo, independente da resposta, eu tenho que terminar, eu tenho que terminar. E esse livro, ele é muito atípico, inclusive, porque eu não sou uma escritora rápida, mas esse foi, assim, deadline batendo na bunda, e eu escrevendo feito uma maluca. Então, Mariposa, eu acho que eu terminei ele uns 4 meses, assim, no total. E já mandei, assim, botei o último ponto, mandei para ela, eles gostaram, tal, e compraram para publicar. Então, foi meio que um pouco de iniciativa da parte deles, de estar ativamente procurando vozes novas, gente nova para colocar na casa, né? Não só indicação e tal, mas realmente ir atrás dessas pessoas. E um pouco de sorte de eu estar no momento de, tipo, já estar com a história começada, uma história que tinha a cara da Suma, né? Porque eu estava tentando escrever uma história super feliz, veio a pandemia, eu fiz, não vai dar certo, então vou começar a história que eu queria escrever, que era de uma mulher que fosse, tipo, a história dela fosse como você descobre que eu sou uma pessoa ruim e louca, que é Mariposa Vermelha. Né? Então, acabou que casou tudo um timing muito bom e deu tudo certo. Eu tô amando as respostas, que eu tô muito, tipo, gente, eu sou muito amiga dela, que a gente pensa muito igual, entendeu? Tipo, porque eu sou ruim, eu sou meio doida, sabe? Eu gostei, eu acho massa. Eu me queria identifiquei. saber. Mas não é. Eu fico pensando nisso. Porque, sei lá, vão me apresentar. E as pessoas, quando elas me apresentam, elas são um pouco mentirosas, assim, sabe? A Paty é legal, a Paty é muito gente boa. Tipo, não, gente, eu sou um pau no cu, assim. Todo mundo que me conhece sabe. Entendeu? Tipo, eu não gostei do livro. Quem me conhece sabe que eu sou uma grande fã. Mas entendeu? Tipo, a Andressa sabe um pouco mais que a Gabi. Sei lá, eu li o livro e não gostei, leu errado, tá ligado? É a primeira coisa que eu falo. Leu errado. Eu não sou alguém legal, tipo, não, cada pessoa tem seu tempo. Não, se você não gostou do livro que eu amei, você leu errado. Então é isso, eu não sou uma pessoa boa, eu sou um pouco pau no cu. Então acho que, né? A minha terapeuta diria que autoconhecimento é tudo. Então, queria falar um pouco do Jabuti. Porque eu estou muito empolgada, porque esse ano a editora que eu trabalho está com 3 títulos para ir para lá. É o primeiro ano que eu vou no prêmio e eu tô tipo, nossa, vai ser mó legal. Gente, eu fiz uma pataquada, porque ano passado eu fui na casa do Nelson Cruz, e ele ganhou um Jabuti de Ouro por aquele Saga não sei falar, o Saga, é um livro infantil. A Patrícia Editora vai colocar a foto dele aqui. E eu tava filmando o Jabutis, eu fiquei tão empolgada vendo de olho que eu meti a testa na escada. Eu quase derrubei todos os jabutis deles no chão, tem uns 10. Então, assim, eu fico um pouco emocionada com os jabutis. E eu queria falar um pouco sobre isso. Mudou alguma coisa na sua vida? Sei lá, tem mais pressão? Você sente que as pessoas te olham com mais carinho, mais tipo, você é da galera, tipo, você tá com mais medo. Me conta como é. Porque você foi, sei lá, é um Oscar, entendeu? Você é finalista do Oscar. Então, assim, o Jabuti... Nossa, Fernanda Torres. Então, eu digo assim, o Oscar, o Jabuti foi a melhor e a pior coisa que aconteceu, sabe? Veio grandes poderes, vem grande responsabilidade, sabe? Isso aí. Tipo, ter acontecido, para mim, foi
muito importante, e eu confesso, assim, muito inesperado, não é falsa modéstia, do tipo, ai, gente, eu não esperava. Eu realmente não esperava por uma questão de perfil do prêmio. Para mim foi uma surpresa que eles tenham abraçado uma romantasia, algo tão, vou dizer assim, popular do ponto de vista mercadológico, né, que não se propõe a ser uma alta literatura, né. Mariposa Vermelha, por mais que tenha um trabalho de prosa e tal, é uma grande farofa, né, para a gente se divertir e tal. Então, eu não esperava que eles fossem abraçar. E aí, o que aconteceu, né? Primeiro, isso que você falou, o Jabuti meio que é o primeiro posto que quem não é do mercado, de quem não gosta de livro, conhece como algo que valida o teu trabalho. Então, a pessoa não lê nada, mas eu falo, finalista do Jabuti, a galera já, nossa, ela é uma autora de verdade. Sabe como é aquele jeitinho pejorativo, sabe? Antes o que eu estava fazendo era brincadeira e agora eu sou uma autora de verdade. Eu noto que muda, sim, o jeito que as pessoas encaram o livro, né? Pessoas que, por exemplo, eu não leio romantasia, mas foi uma finalista do Jabuti, então para essa eu vou dar uma chance, né? Como se as outras não tivessem qualidade. Porém, ao mesmo tempo, o que aconteceu, né? Meio que o meu público se dividiu, então é como se eu tivesse agora que falar com duas personas diferentes, que eu tenho a galera mais jovem que consome romantasia, que assiste Crime e Castigo e quer saber dos maridos literários e quer memes e não sei o quê. E tem a galera que veio pelo Jabuti, que é muito mais adulta, literária, e acha tudo cringe. Então, assim, como me posicionar neste lugar para falar com todos esses públicos, né? Tipo, eu já vim ao mundo com essa carinha eterna de criança. Então, tem lugares em que eu sinto que eu estou velha e séria demais, tem lugares que eu sinto que eu estou jovem e descontraída demais, né? Então, é sempre uma adequação de com quem eu estou falando. E também acaba sendo uma grande responsabilidade, um grande peso, assim, porque as pessoas estão esperando o próximo livro, né? As pessoas estão esperando mais. E eu tenho uma amiga que também é escritora, a Marina Mello, que toda vez que a gente chega nesses grandes dilemas, ela faz assim, mas eu só queria escrever uma historinha, gente. E é isso, eu só queria escrever uma historinha, mas agora tem todo um legado, uma expectativa em cima. Então, é meio que eu passei um belo bloqueio pós-Jabuti, sabe, de o que eu vou fazer da minha vida, eu só tenho 6 anos. Então, você falou da terapeuta, a minha terapeuta, ela escuta falar de Jabuti já tem meses, sabe? Mas eu sinto que agora eu estou conseguindo deixar ele para trás. Adoraria ganhar, seria maravilhoso, assim, sonho com chegar a esse lugar, mas eu sinto que hoje eu coloquei mais a cabeça no lugar, assim, tipo, não é o objetivo, se acontecer, aconteceu, mas vamos seguir aí escrevendo, que é o importante. Se você ganhar e eu estiver lá no prêmio, você tem a certeza que a louca berrando serei eu, tá? Eu faço, tipo, juro por Deus, eu faço um auê lá. Eu acho muito... eu já conversei muito isso com várias pessoas. Como a gente tá... enfim, eu tenho várias questões com a academia. Várias. Eu acho que a academia tem seu lugar e tem seu valor, sim. Mas eu também acho que eles ficam muito presos no que foi e eles não olham o que é e a realidade que se apresenta, sabe? Eu acho que a gente tem tantos novos autores que já podem ser considerados clássicos e eles ficam colocando num lugar de não, entendeu? Não, não é, não, não é, não, não é. Eles ficam com essa pataquada de que a gente tem essa grande salada chamada infanto juvenil que tudo soca ali dentro, entendeu? Eu fiz aqui um livro de colorir, soca no infanto juvenil. Eu fiz aqui Harry Potter, soca no infanto juvenil. Eu fiz aqui Amor Gelato, soca lá também. E é uma puta palhaçada. E é muito louco isso mesmo, quando você precisa conseguir conversar com o seu público final, mas você precisa adequar o que você diz para a academia. Porque a academia não quer saber se você vende horrores e tal, eles querem saber o lirismo do personagem, dá vontade de falar, por que você me enfia no seu cu o lirismo? Não é? Mas, enfim. Eu queria começar a falar do Mariposa, porque eu preciso que vocês panfletem para mim. Enquanto vocês estavam conversando, eu estava bem garota olhando na Amazon. Porque, Fer, vou te contar. Eu cheguei para as meninas e falei, tudo bem, eu vou ler antes do podcast. E eu leio rápido. Eu leio muito rápido. Eu li Tempestade de Ônix em, 24 horas. Então, eu leio rápido. Só que eu tô de férias.
E os meus filhos estão de férias, meu marido está de férias. Então, tava rolando uma programação. E aí eu cheguei para elas, acho que sexta-feira, e falei assim: não vai rolar, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir ler, não vai acontecer. E aí a gente pensou, então tá, então vamos fazer esse episódio onde você não sabe nada. E aí eu fui ler na Amazon e duas coisas me chamaram muita atenção. A primeira, Monstro Romance. Talvez eu tenha eu me auto-intitulei sem querer Rainha do Monstro. Eu não sei de onde veio isso, entendeu? Só porque eu leio umas aranhas. Qual o problema? Quem nunca leu, entendeu? Mas aí Inclusive, eu usei esse argumento para te falar, amiga, tem um quê de Monster? Né? Eu falei isso para você. Falou que foi que me deixou, tipo, eu preciso ler. Ó, outro já vi. Ai, amiga, meu Deus. Olha só, você, fã de Monster, observe esse rapaz aqui, ó. Isso aqui só engana, tá? Ele tem essa cara de assustadora, mas ele não é assustador, não. Tolu é um Não, eu fofinho. amo. Ó, que romântico. Dando Quem é beijinho na mão. esse? É o Tolu. Ah, é do Aranhão? É o Tolu do Aranhão? Não, É não, o Tolu Não, da do mariposa. mariposa. Mariposa, o Tolu, agora entendi. É uma fanart, É querida. porque tá muito pequenininho, bem, eu não enxergo, eu sou míope. Aqui, ó, deixa eu falando Agora, para ele poder nossa, ficar gente, gravado. é muito velho, tem que esfregar a cara no computador para enxergar, né? Ah, é verdade. Essa pele cinza defunto é tão bonita, né? Assim, chama É atenção, assim, ó. meio viva, meio É de morta. colocar assim, ó. Não, Ele- vai, para. Isso acabou comigo. A hora que eu li Monstro Romance, eu falei, vou ter que ler. Aí depois eu li assim, Pacto com o Demônio Gostoso. Eu falei, meu Deus. Por que vocês usaram estas palavras-chave? Para me Tem uma obrigar outra a ler. palavra-chave, língua bifurcada. Pode até travou. Eu queria, na verdade, cancelar esse podcast, que eu preciso ler. E aí, eu preciso saber disso. Da onde surgiu a ideia do livro? E aí eu preciso que vocês comecem a concentrar para moar. Entendeu? Porque eu não tenho nada para ler. Eu acabei de ler o último do Aranha, que eu reli, inclusive. Ai, gente, dei uma chance pro Ketan, entendeu? Dei uma chance pro Recoche. Eles não são aranhas, eles são bricks. Eles só parecem aranhas. Eles têm 2 metros de altura, eles são maravilhosos, os príncipes. Mas vamos lá. Da onde surgiu a ideia de mariposa vermelha? Eu também sou uma grande fã de Monster Romance, porque eu fui criada com filmes da Disney em que aquelas pessoas que fizeram aqueles filmes, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles sabiam que aquele Robin Hood e Raposa era muito bonito. Eles sabiam disso. Eles sabiam que o Simba Muito tinha borogodó. sensual! Que porra que ela dança? Não fui eu, era de propósito, eu tenho certeza que eles faziam de propósito, não era eu. E eu vim de uma legião de crianças que cresceram muito tristes quando a Fera, da Bela e a Fera, voltou a ser humana e perdeu todo o sex appeal dela, né? E ficou feio, ele ficou feio. Não deixaram nem a barba naquele rapaz, Não, sabe? não. Aquilo ali é um crime, Eu tô aquilo me ali foi sentindo um tão crime. bem. Eu nunca ninguém tinha falado isso em voz alta. Eu falei, falaram o que eu penso. Eu tô me sentindo tão bem. Continue. Mas sabe uma coisa, gente, que eu vou contar para vocês? A única coisa que a minha infância Disney traumatizada prometeu e não entregou, porque quando eu li eu fiquei constrangidíssima e falei, meu Deus, eu não queria ter lido isso, é com sereia. E eu amo sereias, tá? Tipo, eu sou alucinada por sereias. Meu cabelo é azul, porque eu tenho certeza que eu sou uma sereia quando ele não tá desbotado verde, mas ele é azul. Eu tenho a sereia tatuada, tipo, minha princesa favorita é a Ariel. Ah, mas você é feminista, ela perde a voz. Foda-se, a criancinha Patrícia amava a Ariel, entendeu? E aí eu li um livro que teve um hot com uma sereia e foi uma coisa tão ruim de ler. Isso é um desafio, porque assim, além de ser uma pessoa que ama esses filmes e cresceu achando que tudo bem amar não humanos, eu sou muito nerd de bicho. Então eu assistia documentário do Discovery Channel, eu sou a pessoa que vou fazer o que nas férias? Vou fazer trilha, vou ver pássaros, então eu amo bicho, sempre tem algum bicho nas minhas histórias. E aí, quando o pessoal faz o monstro, eu sempre me irrito, porque o pessoal não faz ele biologicamente coerente. É tipo, ele é um alienígena, mas toda a biologia dele funciona como se fosse um ser humano normal. E eu faço, poxa, gente, assim, o mundo animal tem tantas possibilidades, inclusive línguas bifurcadas, pênis retrátil, todas essas coisas que você pode usar e as pessoas não usam.
Então, quando eu escrevi Mariposa, eu tinha duas certezas. A primeira era que eu queria escrever a história de uma mocinha que se corrompesse, mas não no sentido de se corromper assim, ela se perdeu. Não, ela aceitasse os lados feios dela, né? Eu estava em plena pandemia, trancada em casa, passando por N problemas familiares. Então, assim, era um momento em que eu estava com muita raiva e me sentindo muito impotente, porque não havia nada que a gente pudesse fazer, a não ser ficar vendo o jornal e ficar vendo nosso desgoverno, não fazendo nada e vendo as pessoas morrendo. Então, era uma raiva muito grande. Eu queria colocar aquilo para fora de alguma forma. Então, a Amaryllis de Mariposa, ela é uma personagem que aceita, como a Paty falou, que ela é um grande pincher, que ela traz muita raiva, que ela quer chutar o pau da barraca, e que ela quer poder se escolher em primeiro lugar e dane-se as consequências e ser livre e tal. Então, eu sabia que eu ia fazer essa jornada, e eu queria um mocinho que fosse monstruoso, mas que fosse monstruoso mesmo, assim, porque é muito fácil você pegar um mocinho que é um modelo de capa de revista, mas ele tem asas. Isso não causa repulsa. Ele é um modelo de passarela, só que ele tem chifres. Isso não causa repulsa, sabe? Eu queria alguma coisa que as pessoas realmente dissessem ele não é humano e ter esse relacionamento, ter esse contato físico com ele é esquisito, não necessariamente ruim, mas é esquisito, assim, ela precisa aprender como se relacionar com ele, né? Então, foi assim que nasceu o Tolu, e acabou que eu tinha já o primeiro capítulo escrito de uma coisa assim que me deu essa ideia. Eu escrevi o primeiro capítulo, ele é muito, muito parecido com a forma como foi publicado, ele não mudou muito, mas eu guardei na gaveta. E aí, quando eu resolvi que eu estava com muita raiva na pandemia, eu peguei esse primeiro capítulo e aí eu comecei a colocar recheio no bolo e ver para onde é que essa história ia. Eu amei isso que você falou sobre Monster. Desculpa, Gabi, eu juro que eu deixo você falar. É, porque isso é uma coisa, sei lá, as pessoas leem, acho que traduziu como Leve Minha Alma, que tem o Leon, que é um demônio, e aí, tipo, é um monstro, não sei o quê. Eu fico, gente, que monstro? Ele é um demônio, velho. Um monstro. Ele, sei lá, tem uma forma monstruosa que de repente ele tem garras enormes e uma língua gigantesca, ok. Mas no dia a dia ele é um loirão de 2 metros de altura, gato, tá ligado? Qualquer um quer dar uns pega. E aí eu acho muito engraçado. Eu gosto muito, por exemplo, dessa trilogia que tá virando mais agora dos BRICS, porque é bem isso que você falou, tipo, biologicamente não é igual. Tem que fazer os ajustes, ele tem coisas diferentes. E eu acho isso engraçado de ler, porque, tipo, até onde vai a cabeça do ser humano? Entendeu? Acho que o único livro desse que até hoje, sei lá, esse eu tenho raiva, eu não gosto, não. É aquele do Covid, que eu fico, gente, não é possível. Eu me recuso a ler, eu acho que a pessoa que escreveu isso devia conversar com uma psicóloga todos os dias. Mas tirando isso, eu acho muito massa esse rolê, sabe? Tipo, tirar do óbvio. Não, e eu vou complementar, mas na verdade vou para um outro ponto. Fernanda, eu não senti, na verdade, que era um final triste. Eu senti, na verdade, que era um final real. E acho que a gente tem, às vezes, essa coisa muito... A felicidade, essa pílula de alegria, com esse happy end americano ali do final do filme da Disney, vivendo feliz para sempre. E eu acho que ele é um final muito real, porque eu acho que ela termina muito mais feliz. Ela realmente termina feliz a partir do momento que ela vai conseguir se aceitar, em que ela entende que ela tem esse lado dela e que ela aceita esse amor pelo Tolu. Eu acho que aí sim ela está feliz. Então, assim, para mim foi um final feliz. E eu queria destacar uma frase do capítulo extra que eu achei maravilhosa. Uma mulher dando risada às vezes é uma ideia perigosa. Eu achei essa frase, minha querida, de um poder. E vou te dizer, isso rendeu uma conversa editorial, porque quando eu mandei o capítulo para a preparação sugeriu trocar de uma mulher rindo para uma mulher sorrindo. E aí eu fiz todo um TED Talk, só dizendo assim, olha, o mundo quer que a gente sorria. Tipo, sorrir é uma coisa casta, é uma coisa controlada, né? Ela precisa dar risada, ela precisa gargalhar, sabe? Isso tem diferença, a palavra importa, né? Então, foi uma das coisas que eu bati o pé para manter essa frase e briguei lá dentro para manter.
Ainda bem, porque eu acho que se ela estivesse sorrindo, essa frase não estaria destacada por mim, assim, a partir do momento que ela está dando risada, é outro poder, assim, então eu acho que, eu entendo que tenha sido ali nesse momento, né, você até coloca que esse livro saiu dessa fase nebulosa que foi a pandemia e tudo mais, mas eu acho que ela falou muito sobre esse lugar da mulher mesmo, esse lugar da gente se colocar ali, mas a gente ser contida, né? A gente vive nesse casulo, então eu comecei a fazer 1000 analogias, talvez você nem tivesse essa intenção, e eu comecei a criar as minhas próprias analogias, eu falei, caramba! E deu para sacar super esse seu lado bióloga, porque, assim, toda a descrição da mariposa é fenomenal, assim, fenomenal, como você conseguiu fazer toda a construção da história, e as mariposas estão lá desde o começo, contando a história dela. E elas terminam, porque às vezes tem essa referência, mas isso não faz sentido na história, ou é uma pincelada, não. As mariposas realmente fazem toda o plot final está relacionado com elas, eu achei muito legal. E aí eu vou te perguntar, assim, os personagens, aproveitando esse contexto, né? Tem algum que nasceu pronto? Você falou que o primeiro capítulo meio que foi ali, você pariu esse primeiro capítulo, né? Eu ia perguntar, assim, se tem algum personagem que nasceu pronto, algum que tá, de repente você foi tomando decisões que você não esperava, ou que ele tomou uma decisão que você não esperava, assim, que foi surgindo com a história. Eu sou uma autora muito focada em desenvolvimento de personagem. Então, para mim, geralmente, as surpresas do caminho é como é o cenário e o enredo. Eu conheço muito bem os personagens, mas não sei exatamente como. Assim, eu sei qual é o arco deles. Eu preciso que ela esteja em A e termine em B, mas eu não sei como eu vou levá-la para lá do ponto de vista de acontecimentos de enredo. Mas de saber, assim, quem eles são, o que eles estão enfrentando, o que eles precisam evoluir, geralmente eles já chegam bem prontos na cabeça. A Amaryllis, pronto, para você ter uma ideia, a única coisa que mudou na Amaryllis foi que na primeira versão eu tinha feito ela ser uma mecânica de carros, trabalhar numa fábrica de carros, porque eu queria basear ela fisicamente, a aparência dela, naquela personagem de Atlantis da Disney, que é uma mecânica baixinha de macacão. E a Amaryllis tem meio que a personalidade dela, de ser rabugenta, sabe? De não ter paciência e tal. E aí eu coloquei ela mecânica. Só que eu não entendo nada de carros. Então, toda vez que ela estava trabalhando, ela estava tirando um parafuso. E aí eu fiz, gente, ninguém vai acreditar que essa mulher é mecânica, porque eu não entendo absolutamente nada de carros. E aí, na época, a minha irmã mora em Portugal, com o meu sobrinho, e lá eles têm um projeto de escola, igual a gente planta feijão no algodão aqui, eles criam bicho da seda. Só que a minha irmã, como é uma pessoa meio maluca como eu, ela não criou um nem dois bichos da seda, ela trouxe 100 lagartas para casa, com medo de vai que não funciona, e aí ela ficou com 100 mariposas em casa, e a gente acompanhou o processo inteiro, né, tipo, de todas as partes, assim, eu também já criei muita lagarta quando eu era criança, e é uma imagem que marca, porque quando você acompanha, é uma coisa meio violenta e meio nojenta o ciclo da lagarta, né? Tipo, elas trocam de pele, saem fluidos, elas comem umas às outras. É uma coisa pavorosa, assim, sabe? É uma coisa que, para uma criança, foram imagens que me marcaram muito das lagartas se transformando. E, no final, elas surgem como um símbolo, assim, de beleza, de leveza, todo mundo ama borboletas e tal. Enquanto a mariposa tem aquele viés da bruxa, aquele viés noturno, aquele viés do não é tão bonita, as pessoas matam, né? Então, assim, é um animal que não é compreendido, né? E o bicho da seda, em específico, ele é uma espécie que deixou de voar pela domesticação. Então, o bicho da seda tem seus parentes silvestres que voam e são mariposas comuns, e o bicho da seda, ele tem as asas atrofiadas, ele realmente foi modificado para servir o ser humano, e para não danificar o casulo da seda, eles são fervidos vivos, né? Então, assim, ele virou uma commodity, e todo o ciclo de vida dele foi alterado para ser produtivo. E para mim não tem uma metáfora melhor para o que é ser proletário numa época em que ninguém tinha direitos trabalhistas, né, do que ser um bicho da seda, produzir até morrer. E então, quando me deu esse estalo, eu fiz, cara, a Amaryllis, ela tem que ser tecelã, na verdade, né? Porque, inclusive, é uma coisa que eu entendo, eu faço muito trabalho manual, né? Eu faço crochê, faço tricô. Então, essas metáforas eu sabia fazer e não era apertar um parafuso. Então, o que mudou na Amaryllis não foi exatamente ela, mas eu senti que ela cresceu enquanto metáfora e representação quando eu casei com a mariposa vermelha.
Então, assim, eu diria que o personagem que mais não mudou, mas se desenvolveu, ganhou camada e realmente virou uma protagonista foi a Amaryllis. A deixa que, sim, a Amaryllis foi uma personagem que me encantou muito isoladamente. Tem essas personagens que elas encantam pelo contexto, pelo enredo, mas ela sozinha, ela é uma personagem muito incrível porque ela é uma mariposa. Ela lá no sua largatinha, só comendo, vivendo todo dia a mesma coisa e ela saindo do seu casulo. E aí ela chega naquele final, e aí eu vou complementar os comentários da Andressa. Eu acho que não só o final foi real, mas ele foi um final muito bom, muito satisfatório, porque o jeito como ela resolveu aquela trama foi muito inteligente. Eu jamais ia ter imaginado aquilo, e não tinha outra forma de ela resolver tudo aquilo do que não o jeito que ela resolveu. Não vou falar o que, pobre ouvinte, você vai ler e vai saber o que eu estou falando. Foi muito bom. E aí, a ideia dela rindo, também complementando da Andressa, é porque eu também achei muito genial, porque uma mulher rindo remete muito a uma bruxa. E essa é a figura da Amaryllis, ela rindo histericamente, é isso que remete. Então, a Amaryllis, para mim, foi um dos maiores pontos altos, que teve uma jornada de heroína, assim, ó, surpreendente. Eu acho ela muito, muito boa. Se o Monster Romance não te convenceu, a Amaryllis te convence, porque ela é perfeita. E só para complementar do Monster, do Tolu. Ai, o Tolu! A primeira vez que eu li, na descrição dele, quando ele aparece e ele é descrito como um lagarto, eu fiquei um pouco chocada e até um pouco com nojo. E eu acho que essa era a intenção. Que você fica tipo, ai, que demônio esquisitinho. E ainda assim, você se apaixona muito por ele, porque ele tem essa personalidade apaixonante, mesmo que ele tenha uma aparência um pouco assustadora. Ele me lembra muito o personagem daquele da água, a forma da água. Ele me lembra aquilo de... Ele não tem nada daqueles atrativos que a gente vê do par romântico, de ser super bonito, ser super padrão, mas ainda você torce muito por ele, você quer muito que ele seja feliz e consiga, e os dois fiquem juntos. Então, o Tolu te conquista por ele mesmo. E porque ele pergunta que cor ela prefere. Ai, desculpa, aquilo lá eu fiquei... Ai, que fofo. Eu tinha que colocar uma breguicezinha, né, gente? Não dá, não dá. O coraçãozinho fica quentinho, não tem como. Aquela frasezinha que você destaca assim, tipo, ai, que fofinho. É que você tá tão acostumada, né, amiga, que geralmente você não leu o livro e eu lia e eu vou falando. Hoje eu tô no seu lugar, amiga. Eu tô aqui, tipo, gente, quero ler. Olha, Eu acabei de comprar. gente, você acabou de comprar. Ó, eu só vou mostrar aqui, porque a gente não mostrou essa capa belíssima, que inclusive quando eu fui fazer no meu Instagram, eu fiquei fazendo assim para as pessoas verem as mariposinhas vermelhas lindas. Gente, só leiam. Tá, eu amei várias cenas desse livro, várias. Eu acho que o que eu achei mais interessante, né, complementando um pouco dessa parte da construção dos personagens, é que o Tolu faz o inverso da fera. Ele vira primeiro o príncipe, ele vai perguntar a cor, como disse a Gabi, ele vai ser, e depois vem esse lugar de ser quem ele é. E ela foi aceitá-lo quando ela também descobriu quem ela era. Eu achei isso massa demais. E aí, assim, e para você, assim, como é que foi? Teve uma cena que você gostou mais, assim, que você, ai meu Deus do céu, que você considera que é o coração do livro, ou aquele momento que você acha que justifica tudo, fala, cara, essa cena aqui, não, tipo, sabe, quando joga o microfone, sabe, cara, essa cena foi foda, deixa eu bater no peito e falar, fui eu. Conta aí, o que você mais curtiu? É tipo assim, eu acho assim, ó, vende a melhor cena pra mim, pra eu ler. Eu vou te dizer até o capítulo. Capítulo 17, cena hot. Eu escrevi este livro para chegar ali, sabe? Quando eu cheguei ali, que eu consegui amarrar tudo que eu queria para que aquele momento tivesse o peso necessário, aí eu vi que resolvia. Porque, assim, eu acho que Mariposa tem duas cenas-chave. A primeira já é a invocação que abre o livro, né? Porque ela meio que tudo gira em torno daquela cena, né? Você depois acompanha o antes, tipo, como eu cheguei ali, depois a partir dali o que vai acontecer. Então é uma cena importante, mas como você ainda não conhece os personagens,
as nuances, eu acho que você só pega relendo, né? Quando você está lendo de primeira, assim, você só passa como o início do livro. Mas quando você chega na cena hot, você já conhece tão bem aquelas pessoas que eu tomei muito cuidado, assim, para cada palavra, cada frase, você entender o que está processando na cabeça daquelas pessoas, né? E eu acho que muito de quem a Amarilis é de verdade, você entende ali, né? Quando ela se permite, as vulnerabilidades dela, tudo, eu acho que tudo sai ali. E é uma coisa engraçada, porque, divagando, né? Todos os personagens têm nome de planta, né? E alguns eu só segui a onda para seguir a minha própria invenção de fazer tudo com nome de planta, mas alguns eu escolhi de fato. E o tolu, ele é uma erva expectorante. Ele é usado para fazer xaropes para você botar catarro para fora, né? Então, assim, o que é o tolu se não alguém que vai puxar tudo de podre que tem dentro de você e você vai cuspir na cara da sociedade, não é mesmo? Então, eu acho que essa cena hot também fala muito sobre o efeito que ele provoca na Amarilis, né? Porque um dos meus medos era que ele parecesse alguém que transformou ela, sabe? Que conduziu ela, como se ele fosse um mentor. E, na verdade, eu queria que ele fosse um catalisador, assim, uma porta para ele conseguir trazer à tona quem ela é de verdade. Então, essa foi uma cena que eu tomei muito cuidado de fazer. Era uma cena que eu sabia que para algumas pessoas ia ser um pouco chocante, esquisita, por ter essa forma monstruosa, né? E aí eu fiz, não, vai ser elegante do mesmo jeito, sabe? Eu vou conseguir, eu vou dar um jeito de, tipo, ser uma cena muito bonita e elegante, ao mesmo tempo em que ela é catarrenta, vamos dizer, em que ela é um grande cuspir catarro nas pessoas, vamos dizer assim. Então, eu acho que é a que eu mais me orgulho, assim, de ter conseguido fazer. Não sei se eu convenci a Paty agora. Não, Eu claramente, quero, eu tô um pouco puta, assim, porque que a Amazon não me entregou o que eu pedi tem 5 minutos. eu quero dar um destaque para todo mundo que critica a Hot sem livro, para ouvir de novo toda essa frase da Fernanda, que é como uma autora pensa essa cena. Sim, tem cenas de Hot que a gente está ali ó, só pela graça, pelo amor, pelo carinho, mas tem cenas Hot que tem ali um impacto muito relevante para o enredo e elas são muito bem pensadas. Então, se você fica, ai, porque eu não gosto de ler Hot, repense. Repense que você está perdendo muito conteúdo quando você pula Hot. Era essa a minha mensagem de hoje. E eu derrubo meu microfone aqui. Isso é. Não, eu acho, ainda complementando o negócio do Hot, que existe toda uma questão da sexualidade feminina neste bloqueio, quando a gente fala, eu odeio Hot. Sim, eu entendo que algumas pessoas não gostem do excesso, tem livros que tem mais, eu entendo, mas assim, quando as pessoas negam, dizem, não, fantasia com Hot é ruim, colocou o Hot, vi aí o influenciador, que esqueci o nome dele, meu Deus do céu, irmão do Lucas Neto, Felipe Neto. Felipe Neto. Porque eu tenho filho, gente, então eu acabo lembrando mais do outro. Falando disso, né? Falando que acho que Quartaz, ou um desses, assim, que ele leu, tinha muito Hot, e tipo, pra quê? Senhor dos Anéis é tão incrível e não tem. Que aí a gente vai para aquela delonga, para aquela coisa, tipo, que é porque vai adentrar o universo que as mulheres se interessam, vamos explorar dentro daquilo que para a mulher a imaginação funciona muito melhor, gente. Então, assim, o livro tem muito mais a ver com a sexualidade feminina do que vir com filminho, né, do encanador. Entende? Para a gente funciona muito melhor. Então, eu acho que também tem toda uma negação da sexualidade feminina quando a gente vem com assim, eu odeio o Hot. Mas esses são meus 5 centavos de contribuição para esta caso. E que a gente não pode consumir isso, né? Que, tipo, é menos. Ou tem os caras que tentam surfar na onda, aí você vai ler um Hot escrito por um cara, a vontade que tem de morrer. Eu tenho vontade de enfiar os dedos nos olhos e pensar, por que eu sei ler? Né? Por que eu fui alfabetizado? Eu gostaria de não ter sido. Eu só lembrei daquela figurinha do moço enfiando os dedos assim, ó, na cara. É essa sensação. Ai, gente, que desnecessário. Inclusive, sobre Hots, mocinhos lendo Hots. Eu tenho uma amiga, desculpa aqui, momento conversas paralelas. Eu tenho uma amiga que ela tem um grupo muito grande de amigos e aí um desses rapazes desse grupo começou a ler Quarta Asa. E aí ele começou a ser muito zoado no grupo, porque, tá lendo esse livrinho de menininha. Aí ele, gente, essa história é muito legal. Aí eles, não, porque tem muita cena de sexo ali. Tem, tipo, um capítulo? Nada a ver. E aí ele começou a fazer um moço começou a panfletar do grupo de amigos
para ler Quarta Asa, porque é uma fantasia muito legal. E tem o quê? 3% de páginas que é hot. Manda, Fernanda. Eu tenho um take que eu falei até na Bienal do Rio, que assim, eu tô levando isso para a vida. Eu quero que as pessoas tenham essa noção de que, para mim, Brandon Sanderson é um escritor de romantasia e sempre será. Tipo, se você pegar Mistborn, toda a história dele, tudo gira em torno de um casal. Alguém vai fazer alguma coisa é porque tá de coração partido. Alguém vai resolver alguma coisa é porque se apaixonou. Tipo, Brandon Sanderson, todas as histórias dele giram em torno de romance. Tá saindo até agora um que é aquele Lin e o Pintor Noturno, não sei o nome, o título direito, mas é uma romantasia até a capa. Você olha e faz, é uma romantasia. Mas os homens lendo, tipo, não, é épico, é uma alta fantasia, sabe? Deus me livre, ler Acotar, mas tá lá lendo Mistborn e eu faço, gente, é muita romantasia. Tem cena de baile, o casalzinho se apaixona num baile, sabe? Eu lembro até hoje um menino legalzinho que foi lá e comentou. Eu sempre gosto de fazer coletânea de livros, assim, tipo, fantasias com vampiro, fantasias com não sei o quê. E às vezes eu, de propósito, não coloco a palavra romantasia, porque eu acho que está todo mundo no mesmo balaio. Eu sei que a Tati já me explicou toda uma questão mercadológica de premiação. Eu sei, amiga, eu sei que existe um motivo, mas eu me irrito com esse motivo. Aí eu volto e chamo todo mundo de fantasia. Aí o rapaz foi lá e escreveu assim, com letras separadas e garrafais. Tipo, eu escrevi fantasia. Aí ele escreveu embaixo. Espacinho, 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 porque ele queria dizer que, ao determinar que aquilo não era uma fantasia, estava claro que eu estava querendo dizer que era menos. Mas eu acho que nessas eu fico muito feliz de ter... Olá, lindo, eu sei que você vai ouvir, não fique bravo comigo, você saiu de casa, você não está me ouvindo falar isso ao vivo. Mas eu gosto de como o Renan foi rédea curtíssima ali, entendeu? Porque, por exemplo, aqui em casa todos lemos muito, né? Até minha amiga outro Para quem dia não fez sabe, gente, Renan é o moreno sombrio de passado é, mesmo? é Passado sombrio. moreno Esqueci, sarcástico sarcástico de passado sombrio, da que eu parte. chamo de meu. E, cara, eu acho que o único livro que eu li até hoje que o Renan não leu, porque é uma falha de caráter dele, é Reis da Quarentena. Só, porque todos... E, gente, eu sou a rainha do Aranha Reverso. Quer me ver? Preciso de um livro? Aranha Reverso. Eu tô de ressaca, eu vou ler Losers, que é um Aranha Reverso. Eu não sei o que ler. Eu vou resgatar aqui, sei lá, Bonds, que é a Aranha Reverso. O Renan já leu todos. Todos. E é isso, no fundo, todo cara que namora uma menina leitora tá perdendo um grande tutorial se não começar a ler todos os livros que ela lê. Eu começaria, inclusive, por Guild, que a gente já falou diversas vezes, como o Slade ele é um professor da arte, entendeu? E quanto mais vocês lerem, mais chance mestre, vocês têm, doutor. entendeu? É sobre isso. Sei lá, ela tá lendo, ela deu uma risadinha e olhou mais assim, olha mais ou menos onde é no livro, ela acaba dormindo, você pega lá e lê. Aí você faz com ela, aí você vai ver se o relacionamento vai de pra juntos pra sempre, entendeu? Porque existe sexo sem amor, mas amor sem sexo, agora, não acontece. Entendeu? Olha aí a chance. Maravilhosa, amiga. Mas vamos lá, gatinha. Você tem a palavra agora, Tati. Não, é a Gabi agora. Sou eu. É você, é verdade, Gabi, desculpa. Bem, vamos lá do calor agora para o lado mais frio da conversa. Fê, você já teve alguma cena que te fez suar frio, mas assim, foi muito difícil escrever emocionalmente, tecnicamente, todos esses mentes que você pensa assim, meu Deus, isso não vai sair tão fácil. Olha, eu vou dar uma resposta. Deveria ser sobre mariposa, mas eu vou dizer que eu tenho uma confiança alta quando eu estou escrevendo, do tipo assim, eu conto uma história que, alguma cena muito questionável, a pessoa faz assim, mas isso vai ficar bom? E eu faço assim, não, confia que a gente vai chegar lá. E eu tô tipo assim, vai dar certo, eu vou dar um jeito. Eu estou vivendo isso agora, com o projeto que eu estou escrevendo agora, em que ele é inteiro assim, tipo, toda vez que eu sento para escrever ele, eu faço assim, Fernanda, você não tem capacidade para fazer o que você está querendo, sabe? Assim, não vai dar certo. Não... Eu estou vivendo, tipo,
Estou tendo que desafiar todos os meus medos para fazer esse projeto. Não porque ele seja assim, nossa, a Fernanda está escrevendo o livro mais diferentão do mundo, mas porque ele tem um aspecto específico que é muito desafiador de escrever, sabe? Ele é um livro que me cansa de escrever. Então, eu diria que a cena mais desafiadora que eu estou fazendo é sempre a desse projeto novo. Porém, trazendo para Mariposa, eu não diria que foi uma dificuldade do ponto de vista, assim, eu não acreditei, eu estava com medo e tal, mas uma que me causou, assim, eu precisei pensar muito em como ia fazer e ter muito cuidado, são as cenas em que a gente vê flashbacks da mãe da Amarilis, sabe? Porque, primeiro, a Amarilis era uma criança, então você tem que descrever usando palavras e ideias e coisas que façam sentido na cabeça de uma criança, né? Não adianta eu trazer percepções que ela jamais veria naquela idade ou que ela não teria maturidade para entender. E eu tenho que apresentar essa personagem que é muito importante, só que pela ótica da filha. Então, assim, a gente nunca conhece realmente quem são os nossos pais, né? Eles têm um papel para a gente. Se outra pessoa conheceu eles, eles provavelmente descrevem de outra maneira. Então, eu tinha que manter essa mãe da Amarilis sempre na visão dela, que é uma visão deturpada, que é uma visão que ela teve muito criança, né? Ela perdeu a mãe ainda criança, então assim, ela não sabe quem é a mãe dela, mas eu preciso apresentá-la mesmo assim para as pessoas, né? Então acho que foram as cenas que eu mais tive cuidado para escrever, foram as de flashback, tipo, o que que eu vou mostrar, o que que eu vou segurar, então foi bem trabalhoso de fazer. Nossa, e é bem assim mesmo, né? O pai do Renan morreu quando o Renan tinha 5 anos. E aí ele fala que ele, por muitos anos, não teve memória nenhuma do pai dele, porque ele meio que bloqueou. E ele diz assim, então eu tenho a versão do meu pai, que a minha mãe contava, né? E ela tinha muita mágoa dele. E tinha a versão do pai dele que os amigos do pai dele contavam e que era muito conflitante. E aí agora que ele com terapia e tal conseguiu lembrar, ele disse assim, agora eu consigo ter, então eu tenho 3 agora, né? A da minha mãe, dos outros e a minha. E como eu caso tudo isso em uma pessoa só. Até que você chega, tipo, você não casa, porque essa oportunidade não existe mais. Ela foi, né? É muito louco isso. Bom, eu queria puxar. Fala, Gabi. Eu ia falar, complementar de Mariposa, que isso é uma percepção de leitora. Como a Amarilis, falando da mãe, você tem uma visão muito romantizada da mãe dela. E uma visão de muito ódio do homem que aparece nas memórias e se encontra com a mãe. E aí, quando a Amarilis se encontra com esse homem adulta, você começa a questionar coisas quando ele coloca o ponto de vista dele. Porque você fica, será que ele era tão cruel assim? Ele era cruel, calma. Isso não está em questão. Mas será que não tinha uma parte mais complexa por trás? Tipo, será que era realmente tão manipulador quanto ela via? Porque não só ela tinha aquela visão muito romantizada da mãe e vilanizada do homem, mas também tem essa coisa das memórias, que ela é uma narradora não confiável. As memórias dela podem ter mudado. Ela, sabe, pode ter mudado um pouco aquela visão do homem de ele sempre foi o culpado. E aí chega um ponto que ela não tem mais aquela coisa mais neutra. E aí, quando ela se encontra com esse cara, você fica, será que o que eu li foi realmente o que aconteceu? Então, as memórias, fico muito feliz que você tenha contado, então, que ela deu trabalho, porque eu fiquei tipo, nossa, essas memórias foram muito importantes para o livro, que causaram um efeito bem legal para o final e deixou ele mais impactante. Nossa, e eu pensei a mesma coisa, Gabi, porque a hora que ela toma a decisão, que a gente não pode dizer qual é, a partir do que ela faz no final, você fica pensando, porque, assim, está muito relacionado a uma raiva. Mas não tem ali, você fala assim, ó, ele fez isso aqui, ó, tá claro e tá óbvio que ele fez isso aqui, ele é um grande cara mau. Você fala, e você fica sentindo que tem uma relação de como ela se sente em relação a tudo aquilo. Há uma vingança que é dela, muito mais do que de fatos. E aí eu acho que vem esse lugar da personagem não ser necessariamente boa. Eu acho que a tomada de decisão dela diante dessa coisa que não é tangível dessas memórias é que torna aquele final, assim, tipo, catártico. Você fica olhando assim, tipo, caramba, ela fez isso mesmo?
Isso foi uma coisa planejada no sentido de que eu sabia que toda vez que vendem mocinhas assim cinzentas, do tipo, ela é ruim, ela é maluca, tal, geralmente elas fazem ações que são muito perdoáveis, sabe? Porque é isso, assim, o cara é o merda dos merdas, o maior vilão do mundo, o mundo está em jogo. E aí ela fez uma coisa feia, uma coisa malvada, mas você pensa, pô, na situação dela, qualquer um faria a mesma coisa, né? Se corromperia. E eu sabia que não, eu queria bater na tecla do ela considerou a raiva dela mais importante do que justiça, mais importante do que verdade, assim, e daí se ele merece ou não, foda-se, sabe, tipo, ela precisa resolver aquilo para se sentir em paz, então ela vai se colocar em primeiro lugar. Então, foi uma decisão, assim, consciente mesmo, de que a Marilis, é isso, a Marilis, ela é um pincher, sabe, ela precisa colocar essa raiva para fora. Ai, gente, eu tô amando, porque ela não fazendo nada pra salvar o mundo, é por ela só. É tipo isso? Ah, eu amei já. E ela O que não eu tá tenho mais salvando, raiva. amiga, ela não tá Amiga, salvando ninguém. Só vou te amiga, o que eu tenho mais raiva em Tog. Olá, pessoas, não me deem hate. Todo mundo sabe que eu não gosto de torno de vidro. Isso é tão 2024, tá tudo certo. O que mais me irrita é a porra da Eline. O tempo todo tem que salvar tudo. Querida, pelo amor de Deus, toma água, sabe? Tá sentado, toma água. Pode ser alguém dá conta, não precisa ser você. Isso me irrita um pouco. Até quando eu tô teorizando, sabe? Porque assim, Você falou, eu toma uma água, teorizo até muito. obedeci aqui, eu até fui Toma água, tomar. para de meditar, entendeu? Eu teorizo muito, Fê. Então, assim, quando eu acabei de ler Tempestade de Ônix, eu comecei a mandar áudios para Andressa, assim, absolutamente fora do corpo. E eu fiquei tão alucinada que eu montei linhas do tempo, assim, né? Tipo, para descobrir quem é o novo irmão, aonde que linka com aonde, como que eu vou provar para todo mundo que está todo mundo morto, sim. Enfim, eu sou muito essa pessoa. E eu faço isso com quase todos os livros. E eu acho que se algum dia eu desse ouvidos às vozes de minha cabeça, eu escreveria alguma coisa, porque eu, assim como você, cresci lendo muito, só que eu era uma criança que não tinha amigos, então eu escrevia muito. Aí eu tenho, tipo, prêmios na escola, de redação, e não sei o quê. E eu acho que se um dia eu der espaço para as vozes, mas eu acho que eu não deixo isso acontecer, porque minha casa ia virar um grande mural, tal qual uma investigação policial, entendeu? Eu ia fazer, sei lá, post-it, desenhar um mapa, colocar na parede, ligar fiozinho vermelho com o negócio, porque aí eu consegui visualizar o que está na minha cabeça. E eu queria saber se com você é assim que você escreve? Sua casa virou um grande mariposa ali, tipo, tudo era com isso? Ou não? Ou você deixa eles te levarem aonde eles têm que ir, você só incorpora ali e começa a escrever uma coisa meio, sei lá, Chico Xavier, sabe? Vou começar a escrever aqui que eles estão me contando. Como que é isso? Junto com o bloqueio criativo, né? Como que você faz para tudo funcionar e você conseguir escrever o livro em 4 meses? Mariposa realmente não é um exemplo para ninguém. Assim, eu acho que eu nunca vou conseguir fazer de novo o que eu fiz ali. Foi um surto, algo baixou em mim ali, eu resolvi. Mas eu costumo começar a história, tipo, geralmente a primeira coisa que vem para mim é um conflito emocional, é isso, assim, um arco de personagem. Tipo, eu quero uma dinâmica de família que o problema é comparação de irmãos. Eu quero uma mulher reprimida que vai aprender a colocar isso para fora. Então, geralmente é isso que vem. E eu começo a escrever começos e cenas soltas para ir testando, para ir tentando encontrar a vibe do projeto, a atmosfera e tal. A Maggie Stiefvater, que é uma autora que eu amo de paixão, assim, é minha autora favorita, ela tem um curso de escrita que é muito bom, em que ela fala que toda vez que ela vai escrever, antes de sentar para escrever, ela fecha o olho e ela imagina esse livro pronto, publicado na mão dela. E aí ela faz assim, qual é a sensação quando eu abro esse livro? Tipo, é aquele livro conforto que eu vou ler deitadinha na cama? É o livro que eu vou virar página, é aquele livro com cara de clássico que eu encontrei por acaso na biblioteca? Então ela tenta pegar essa vibe. Eu faço a mesma coisa, assim, não desse jeito dela, mas eu vou escrevendo até sentir que eu sei
vamos dizer assim, a música de fundo daquela história, sabe? Eu entendi qual é o clima daquela história. A partir do momento que eu tenho isso, aí eu sento para escrever um outline bonitinho, começo, meio e fim. Não é um outline muito rígido, assim, muito detalhado, é mais assim, por exemplo, aqui era bom desenvolver esse conflito com a mãe, a partir daqui vai acontecer isso, que vai ser importante para não sei o quê. Então, eu deixo as cenas soltas. Mas eu não tenho uma rigidez do tipo, se eu sentir que não está funcionando, não tenho nada contra voltar, mudar, improvisar a cena, sabe? Muitas vezes não sai exatamente do jeito que estava, e eu faço ajustes, mas eu gosto de ter um outline bonitinho. E sobre bloqueio, eu acho que o outline realmente salva vidas, porque ele te obriga a só executar, sabe? Pode sair a pior cena do mundo. É melhor trabalhar com uma cena ruim, salvar uma cena ruim, do que não ter nada, do que trabalhar na página em branco, né? Então, essa história que eu estou escrevendo agora mesmo, tem várias cenas que eu já fiz, tipo, 4, 5 versões da cena, mas sempre me ajuda a ter a anterior, sabe? Era melhor ter escrito ela bem ruim do que não ter escrito de forma alguma. Então, eu acho que o outline é o meu grande, assim, segura na minha mão, sabe? Não me deixa esquecer ponta solta. Eu faço várias anotações assim, ó, coloquei, por exemplo, no caso da Amarilis, tem um famoso gato, que eu sempre falo deste gato, você vai entender quando você for ler. E assim que eu entreguei o livro para a editora, eu descobri que eu esqueci do gato. Aí eu, meu Deus, não sei o que. Então, na fase de edição, a primeira coisa que tinha era um post-it assim, lembra do gato? Então, esse tipo de coisa me ajuda muito. Fernanda, você foi contando um pouco da sua trajetória com a Suma, que você já tinha um livro físico antes e tudo. Fala um pouco também do cenário no Nordeste, nessa construção. Você acha que escrever no Brasil é um ato de coragem, quase um ato de rebeldia, assim, quando a gente tem todo um mercado super, ultra, mega focado no que vem de fora? Eu acho que isso funciona até para música. Vejo, às vezes, a minha filha falando assim, olha, não gosto de música brasileira. E que conselho que você daria para quem quer viver de escrita por aqui, sabendo que talvez tenha terrenos áridos pela frente? Se é que tem, né? Suponho eu que tenha. Eu acho que é um ato de loucura, acima de tudo, mas é um ato de coragem também. Eu acho que, assim, quando você quer embarcar nessa profissionalmente, eu não sei como é no mundo indie, independente, eu sei que funcionam de outras maneiras, então, assim, se você quer se lançar no indie, não siga os meus conselhos. Mas eu acho que a primeira coisa é entender que a palavra viver de livro, ela é muito capciosa, sabe? Viver de DA é praticamente impossível no Brasil e é uma realidade que você vai ter que aceitar, senão você está fadado a se frustrar. O que você pode fazer é cercar a sua vida profissional de literatura. Então, a maioria dos autores que tentam viver de DA, eles também trabalham com algo relativo a livro, né? Então, assim, eu traduzo, eu preparo, tem gente que faz leitura crítica, tem gente que dá cursos, tem gente que vira também influencer literário e faz parceria com marcas, tal. O dinheiro, ele geralmente vai entrar por outras vias que não é direitos autorais, né? Por melhor que você seja, por mais talentoso, por mais que você se esforce, o mercado ainda é uma questão de estar no lugar certo na hora certa, de por acaso você pegou uma onda, então, por exemplo, vender um crepúsculo, tá, lobisomem entrou em alta, vampiro entrou em alta, e por acaso você estava com o livro lá. Então, não é um mercado meritocrático. Se você achar que é meritocrático, você vai se frustrar muito, né? Existe, até certo ponto você consegue fazer a sua trajetória, né? Então, tipo, também não é jogar para as estrelas e pedir ao universo, também depende muito de você ralar, escrever o tempo todo, de você fazer contatos, né? Então, por exemplo, quando falam, você veio do Nordeste e conseguiu entrar nesse mercado, eu sempre gosto de frisar o quanto a minha situação financeira, social, influencia. Então, tipo, eu tenho um marido que tem um emprego estável e consegue segurar as pontas para que eu pague do meu próprio bolso para ir para as bienais, para estar nos eventos, para conversar com as pessoas, né? Então, muitas vezes a gente está pagando para trabalhar, né? Isso é algo para se ter em mente também. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma carreira que as coisas acontecem. Elas são muito demoradas, mas elas acontecem, sabe? Não é hoje, não é amanhã. Tipo, por mais que
pareça que a minha jornada foi muito rápida, eu já estou fazendo isso há 10 anos, né? Porque quando os livros foram publicados, saiu um pertinho do outro, mas já são 10 anos que eu estou aqui para sair de fazer a resenha de livros para finalista do Jabuti. Então, é ir galgando a oportunidade, está sempre pronto. Como eu falei, né? Alguém manda um e-mail, tem alguma coisa para mostrar? Tenho, mesmo quando você não tem, né? Então, é ter muita fome, muito fogo no olho para se manter, apesar das frustrações. Vai levar muita porta na cara e não levar isso para o pessoal, sabe? Porque eu acho que tem uma questão de ego, de vaidade muito forte que você pode se perder pelo caminho. Então, mantenha-se humilde, forte e resiliente e procure outros meios de gerar renda, é importante. Fê, imagina que você encontrou uma pessoa que não gosta de ler. Não só uma pessoa que nunca leu seu livro, mas uma pessoa que não tem o costume. Que a gente sabe que é uma realidade muito grande hoje. O brasileiro ler menos de um livro por ano é um caso muito sério. Mas você encontrou essa pessoa e você tem que convencê-la a ler o seu livro. O que você diria para ela? Bom, já que ela não gosta de ler, eu vou apelar para o audiovisual. Eu vou dizer para ela assistir um episódio de Black Mirror, da nova temporada, que se chama Demônio alguma coisa, acho que é Demônio 69, Demônio 68, é o ano em que a história se passa. Assista esse episódio. Quando você achar esse episódio a coisa mais incrível já produzida, que você queria que ele durasse muito mais tempo, que esse casal se apaixonasse muito mais, aí você vai poder pegar a Mariposa Vermelha e ler. Porque é basicamente a continuação do episódio. E, inclusive, isso me deu muita raiva na época, porque Mariposa estava para sair, faltava, tipo assim, um mês para o lançamento, a Netflix lançou esse episódio. E todo mundo que tinha sido beta fez assim, mas você viu que é a história de Mariposa? E eu assim, não pode, assim, como é que eu vou competir com a Netflix e tal? E aí eu fui correndo assistir, e, gente, é muito bom, é muito bom. Ele é aquele clássico caso de que você pode dar a mesma premissa para 1 milhão de pessoas e vão sair 1 milhão de histórias diferentes, sabe? É basicamente a mesma história, mas é muito diferente e é muito bom. Inclusive, fica aí a recomendação para vocês assistirem. Não dá medo, tá? É um romancinho gostoso, podem ir na fé. Você comentou que você está trabalhando em alguma outra coisa. E eu sou, além de ser meio pau no cu, eu sou muito curiosa e muito sem noção. Aí eu queria saber se você pode contar um pouco, dar spoiler, uma pista, dar um negocinho, contar pra gente. Vou dar todos os spoilers que eu puder. Esse projeto está exatamente na metade no momento e eu estou tirando férias dele para me recuperar emocionalmente de escrevê-lo. Porque ele é muito grande, é o maior projeto que eu escrevi até agora. E é isso, assim, a escrita dele é lenta, então eu já estou escrevendo ele há 1 ano e falta a outra metade, né? Então, vamos lá. Ele é sobre dragões de Komodo. Eu comecei antes de Quarta Asa e eu estou muito chateada que agora o dragão está na moda e eu tô tipo, me esperem, eu preciso de mais 1 ano para lançar esse livro. Não acabem com o hype de dragão. Vocês que produzem conteúdo, mantenham o hype de dragão vivo para mim por 1 ano, por favor. Só que são dragões... Eu me ofereço como tributo, tá? Porque assim, eu sou cria de Eragon. Não, dragão tá em alta há 500 anos, não tem isso de ficar em baixa. Ele pode ficar assim um pouquinho mais tímido, mas tá sempre alta. E a Cotar tá o quê? Há 15 anos no mercado e Féricos continua aqui, ó, a toda. Então pode ficar tranquilo, pode tomar mais 5 anos com tranquilidade. Quando chegar lá, a gente ainda vai gostar dos dragões, tá? Tudo certo. É verdade. Então, são dragões de Komodo. E a gente milita mais os monstros, entendeu? Você me ajuda a convencer a Andressa a ler o Aranha. Entendeu? É sobre ninguém solta a mão de ninguém. Olha eu minimizando o negócio pro livro. Agora eu fui cancelada. Eu vou até fechar o microfone. São dragões de Komodo, então, assim, o elemento fantástico é muito, muito sutil, né? Os dragões não voam, não cospem fogo, tá tudo ali de boa. E a ideia para ele, a premissa, eu tive enquanto eu assisti o filme do Amante de Lady Chatterley. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme. É baseado num livro também, um clássico muito famoso. E quando eu vi aquele filme, eu quero escrever algo assim. Então, ele é meio que uma releitura, não sei se dá para chamar de uma releitura, mas bem baseado no Amante de Lady Chatterley. E aí a minha ideia é que ele tivesse essa cara, esse ar de classicão, Assisti, sabe? Que parecia maravilhoso.
de que parecia um livro Maravilhoso. antigo em vez de um livro atual. Por isso que ele dá trabalho, porque escrever um livro antigo dá muito trabalho, assim, porque você tem outro ritmo, outro tempo. E ele é um livro que acontece muito no doméstico, então eu digo que é o meu livro em que nada acontece, tá todo mundo parado em casa. Então é isso, gente, é tudo que eu posso revelar. Eu Amiga, mas adoro você livros tá de falando rotina. você tá Desculpa, falando esse livro, O Amante, depois que eu li, tem cada cena deste filme, O Amante de Lady Shetland. Inspirador, né? Nossa Senhora! É aquele filme meio anos 60 que ninguém se depila, entende? É um livro bem inspirador. É maravilhoso. Esse filme, quer dizer, mas o livro já bem está me legal. inspirando. Ele é muito bom, eu adoro. Juntou já os dois. Juntou a parte inspiradora, fazendo muitas ações com as mãos, e a parte rotina clássica. Gente, olha que calor no coração. E com dragões. Ah, pronto. Ah, pronto. É isso. Aguardo com ansiedade, por favor. Tá vendida pra Gabi já. É você, Andressa. Abre quando? Só para eu colocar aqui na agenda? Só tem uma culpada pelo atraso do livro, eu. Então, assim que eu puder lhe informar, eu direi. Mas é chato, né? Estarei informando. Muito bom, gente. Assim, para quem ainda está em dúvida, quem não leu, gente, Mariposa Vermelha é realmente um livro que vão fazer vocês refletirem. Acho que é um livro muito feminino, para mim tem esse lugar, ele é um livro muito sobre muitas questões, eu acho que ele me trouxe muitas reflexões, inclusive sobre a minha própria, talvez assim, o meu próprio bloqueio, essa coisa da raiva. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu ouvi muito quando a gente falou de Guild, sobre o quanto a mulher não pode sentir raiva, o quanto a gente tem uma condenação sobre isso. Então, assim, gente, altas reflexões. Já falei, quando lerem, me chamem para a gente surtar junto, porque a gente faz uma grande terapia coletiva e a gente pode botar fogo no mundo. Quem sabe? Podemos fazer isso, podemos nos rebelar. Mas, Fê, conta para a gente onde é que os leitores podem encontrar Mariposa Vermelha. Mariposa está vendendo em todas as livrarias físicas, digitais, né? Tem e-book, está disponível na Esquilo, em todas as plataformas. Eu acho que está disponível naquela Biblion, aquela biblioteca São Paulo, que você consegue alugar os e-books, acho que está lá também. Mas, fora isso, uma distribuição bem legal, assim, inclusive eu fico bem feliz, porque uma vez eu fui na cidade do interior de Pernambuco, onde meu pai mora, e estava lá na livraria, então eu fiz, nossa, assim, realmente está chegando em todos os lugares, então é relativamente fácil de encontrar. Gente, tem um capítulo extra, assim, para que a gente não falou aqui dessa preciosidade desse capítulo extra, que tem uma cena dentro de um lugar que eu não posso contar, senão eu vou dar spoiler, mas tem uma cena muito interessante nesse lugar, quase que eu falo. Então, assim, na Amazon vocês encontram. Muito inspiradora. Esse capítulo extra, ele está gratuito na Amazon, é só chegar lá e baixar. Ele foi um presente que eu fiz para os leitores de 1 ano de lançamento do livro, porque eu também não vou dar o spoiler, mas algo acontece no capítulo 17, o famoso capítulo 17, que eu recebo DMs todos os dias da minha vida perguntando as coisas. E aí eu fiz, não, eu vou dar o que o povo quer, sabe? Porque muita gente me pede uma continuação. Fazer uma denúncia. Porque eu também recebi essa DM e eu nem sou autora. Que vieram me questionar, como assim não dá certo? Aí eu assim... Eu recebi a DM do segundo livro. Eu digo, tipo, eu não sou autora, gente, eu não sei se vai ter, se não vai ter. Não acho que precisa, mas talvez tenha, não sei. É muito engraçado, porque se você for ver as resenhas, muita gente faz assim, espero que ela ajeite isso no livro 2. Tipo, as pessoas têm plena certeza de que vai ter a continuação, sabe? É assim, muito certo. E eu não quero fazer a continuação de forma alguma, porque eu acho que da Amaryllis eu já desenvolvi tudo que eu queria. O final, ele é aberto, porque eu gosto muito de finais abertos, eu gosto de convidar o leitor para imaginar o que aconteceu comigo, quer dizer, com a história. Mas eu acho que fica muito claro o rumo que a história toma, né? Eu contei a história da mariposa, é a evolução, a metamorfose da Amaryllis. Ela chegou naquele ponto. E a partir daquele ponto, eu acho que todo mundo tem confiança nela para conseguir o que ela quer.
Então, eu acho que se eu fosse fazer uma continuação, seria um daqueles casos de série que eu odeio, série de TV mesmo, que faz a personagem ficar burra para render mais uma temporada, sabe? E aí eu não quero mexer no desenvolvimento da Amaryllis, ela não tem mais o que aprender. Eu posso até um dia revisitar o universo, né, de Fragaria. Eu penso assim, talvez escrever sobre o irmão dela, que seria outro rolê, outra perspectiva. Mas o Mariposa Vermelha 2 não vai ter. E aí, com pena dos meus leitores, eu fiz um capítulo extra, que é puro fanservice, é puro vou dar o que meu povo quer. E tá lá de grátis. Homem, vou dar o que meu povo quer. Assim que é bom, gente. Assim que é Alô, bom. Sarah J. Maas, vamos aprender? Que é só dar só um capítulozinho e acaba ali, ó, e nunca mais volta? E você não mexe na sua obra-prima? Obrigada, tchau, beijos. Tá aí um ótimo exemplo de livros que não precisavam ser continuados, não é mesmo? Sim. Podia A ter gente acabado. pode começar a falar que ninguém aqui está empolgada para cotar 6? A gente pode assumir isso publicamente? Que eu Desde o Brasil não tô. queria que caísse uma bomba nesse manuscrito e nunca saísse. Porque, assim, eu acho que já tá bem, tipo, para mim o capítulo extra, aquele capítulo extra, que depois eu fui ler, que tem o POF da Zeriel, ele estragou, mas ele estragou, tá, tipo, todos os meus sonhos, tudo foi ali para água abaixo. Eu fiquei pensando, essa mulher quis fazer um fanservice e fez o contrário. Ela falou assim, todo mundo quer saber o que a Zeriel pensa, eu vou fazer. Não, amiga, não precisava ter feito, estragou tudo para mim, tudo bem. É aquela coisa, né? É aquela coisa. Eu julgo pelos milhões que ela deve ter recebido para fazer esse capítulo extra. Eu não julgo, mas realmente o problema é que todo livro que sai, ele dá uma estragada nos anteriores, porque é isso, se você precisa espremer para a história aumentar, você faz os personagens entrarem em contradição, você faz os personagens emburrecerem, sabe? Então, não gosto. Você faz a Férica mais poderosa com todas as cortes virar uma dona de casa e mãe. Ai, desculpa. Não deu, gente, não deu. E aí, ela poderia ter feito como a Inominável, aquela que não deve ser nomeada lá da Inglaterra, que a gente finge que não existe. De Inimigos do HP. Do Inimigos do HP, essa mesma, que ela pode ser uma pessoa horrível, mas ela foi muito inteligente com a série dela. Que o quê? Ela terminou e ela só fez depois, muito tempo depois, uma história a mais só para reviver ali, ó. Ah, gente, que bonitinho, todo mundo feliz? Acaba ali, ela trabalha com o marketing de manter a história principal viva. Só isso. Pergunta se essa mulher tá passando fome. Ela não tá passando fome, ela não tá perdendo menos dinheiro por isso. Ela poderia ter escrito mais 500 livros para frente, para trás? Poderia. E ela teria cagado totalmente, porque o livro 8 é péssimo, gente, desculpa. Achei a história fraquíssima. Mas entregou ali para os fãs e ficou todo mundo felizinho e acabou. Era isso que devia ter acontecido com a Kotar. Ou com Trono de Vidro, que ela já ameaçou, não tem outro verbo para isso, que ela quer escrever novos livros de Trono de Vidro. Eu fiquei... André, sem passada. Nossa, falei. Mas... Não, ninguém tá no a Fernanda que escreve um bom spin-off. Esse é um fato. Não, e eu acho que as pessoas têm. Acho que elas têm que entender que nem todo livro precisa ser uma saga. Alguns livros são só um livro. E a história cabe ali. E ela é perfeita daquele jeito. Não precisa ter 70 mil, sabe? Sei lá, eu acho que também uma coisa que eu tenho sentido muito, principalmente quando eu indico algum livro único, sabe? Aí a pessoa fala, mas cadê o resto? Eu fico, gente, não é tudo uma saga, não é tudo. Não é porque você começou a ler na pandemia e tinha 79 sagas já lançadas e você aí entrou em pirâmides enormes, que sai pirâmide já toda semana, não é? Tipo, acorda pra vida. O mais normal é sair um livro só. E aí você lê esse livro só, e aí você procura um outro livro, e aí vai indo. Eu acho que tem muita gente que está muito mal acostumada, assim, porque ficou muito tempo sem ler, e acumulou muita coisa que precisava ler, e aí não sabe lidar com o final aberto, não sabe lidar com o final que não é o que você quer, não sabe lidar com a própria frustração, porque também tem isso, tem muita coisa que é muito comercial que está sendo lançada.
de forma clara, quantas sagas a gente tem que vocês podem falar agora de bate-pronto, que é bombada, que está terminada? Oficialmente não tem nenhuma. Tem Guild, mas Guild não saiu aqui, então pro brasileiro eles não sabem o final. A Cotar, teoricamente, não está terminado, então ninguém consegue olhar os 3 livros e entender aqui tem um começo, meio e fim. Quarta Asa não está terminado. Quicksilver, que tá no hype agora. Que vai sair o próximo. Então, tipo, tá tudo para sair. Então, a galera, a Andressa bem faceira, levantando o Quicksilver. Ao que te perguntarei depois, amigo, o que você está achando do Fischer? King, é o King, né? É um rei. E o Carrion? Ai, meu Deus, é bom saber que eu posso amar Carrion. Pode. Amiga. Eu que vou fechar, amiga, tá tudo certo. É verdade. Tô chegando. Tem o da Gabi antes. Mas, Fê, onde as pessoas podem te encontrar para você compartilhar mais dos seus trabalhos e saber novidades suas? Para a Patrícia Editora colocar tudo aqui na tela. E, por favor. Eu estou online, assim, ativa basicamente no Instagram e no Blue Sky. A minha arroba é Fernanda Versa, tudo juntinho. No Instagram, eu tenho a editoria Bichos Estranhos, então eu já aviso para quem for aracnofóbico, para quem não gostar de ver lesmas, essas coisas, que eu basicamente compartilho bicho estranho. Assim, esse é o meu grande hobby na vida, cuidar de bichos esquisitos. Eu tenho caramujos de estimação, dentre outros bichos. E no Blue Sky eu falo mais sobre literatura, sobre mercado, eu finjo que eu sou uma pessoa inteligente no Blue Sky, então fica a critério de quem está ouvindo decidir qual persona minha você quer acompanhar. Mas tudo que eu produzo, tanto em matéria de escrita, e aí tanto em inglês quanto em português, quanto as coisas que eu trabalho, né, tradução, preparação, está tudo reunido no meu site, é o fernandacastro.me, lá você encontra tudo que eu fiz na vida. E tem também o link para a minha newsletter, que é, assim, a minha newsletter, ela é um evento. Eu mando ela quando dá na minha telha, o que pode acontecer amanhã ou daqui a 2 anos, não temos periodicidade. O objetivo dela é não ser mais um fardo na minha vida, mais uma obrigação. Então, na newsletter eu falo sobre assuntos completamente aleatórios. A última edição foi o meu ranking de 33 melhores novelas da Globo, então por aí você vê o nível de complexidade dos assuntos, né? E é um espaço que eu gosto muito, assim, de trocar ideia com liberdade, com os leitores e tal. Então, é um lugar que eu tenho muito carinho, a minha newsletter, convido todo mundo a conhecer. E é isso, gente. Fora isso, eu gosto de conversar, DM aberta, então se quiser entrar lá, bater um papo, mandar uma dúvida, tudo, eu sempre respondo o mais breve possível. A diva é acessível, a diva. Eu vou aproveitar também, acho que aqui eu estou fazendo uma propaganda, que você comentou que você tem um grupo de influencers nordestinos que se ajudam. Aí, depois a gente perguntar para a parte editora, será que a gente não pode colocar também aqui na nossa descrição alguns influencers para a gente seguir, conhecer e eles também conhecerem a gente? Você tem alguns nomes para indicar para a gente, Fê? Eu tenho o Aldeia de Livros, eu tenho o Leitor Albino, tem Lucas Santana, é autor de Pernambuco também, saiu pela Nasce, né, com Sangue Raro, com... nossa, eu esqueci o nome do outro livro, não sei o que, é do Mangue, ele vai me matar porque eu esqueci. Aí, para fechar, eu queria saber, tem alguma pergunta que você sempre quis que te fizesse e ninguém fez? Eu não consigo pensar em nada que não seja extremamente idiota, então eu vou responder uma coisa que me assombra, assim, as pessoas não sabem o quanto isso me assombra, que eu tenho certeza que um dia alguém vai me cancelar, vai fazer assim, exposed, Fernanda Castro, ela não é pernambucana, e aí eu vou deixar registrado em vídeo logo a verdade, eu vou contar a minha verdade, a minha versão dos fatos, para que quando me cancelarem, vocês podem dizer que eu fui idônea a vida toda, né? Eu não nasci em Pernambuco, tá, gente? Essa é a verdade. Tcharam! Casos de família. Eu não nasci em Pernambuco. O que acontece é, o meu pai, a família do meu pai é carioca, e a minha mãe e a família da minha mãe é pernambucana, é de Recife. E aí, por um acaso do destino, que não vem ao caso assim, os meus pais estavam no Rio quando eu nasci. Então, eu nasci no Rio,
Mas eu vim para Pernambuco com 11 meses de vida, né? Um bebezinho. E eu nunca saí daqui. Então, assim, a minha família é toda recifense. Eu estudei aqui, eu fiz faculdade aqui, eu casei aqui e tal. Então, eu me considero pernambucana, é a minha cultura, é a minha galera, mas eu nunca falo que eu sou pernambucana, porque, de fato, eu não sou. E aí sai em todas as matérias, sabe? Natural do Recife, não sei o quê. E eu, meu Deus, alguém vai dizer que eu tô me fazendo, sabe? Tipo, que eu tô me passando. Mas é isso, assim, eu sou de Pernambuco, mas eu não nasci em Pernambuco, tá, gente? Essa é a grande Mas revolução. fica tranquila, Fê, porque pensa assim, Jair Renan é vereador por Santa Catarraixo, entendeu? E ele é do Rio. É isso, Assim, é isso. É Santa onde, Catarina é onde o maravilhosa. coração está, né? Onde você se identifica. Mas Fê, eu super me identifico com você. Eu Clarice ia contar. Lispector é ucraniana. Qual é o problema? Ela nasceu na Ucrânia, mas não, ela é o grande nome da literatura feminina brasileira. Exato. É brasileira, não tem É disso. isso, Carmen Miranda, tá todo mundo aí, Carmen Miranda é portuguesa. Gente, eu super me identifico com você, porque eu nasci no Rio também. Só que eu vim para cá com 6 anos. Eu tenho 42. Então, estou em São Paulo há não sei muitos anos. A matemática falhou agora, acho que 38. E eu fico pensando, toda vez que a pessoa me pergunta, mas você é da onde? Pico uma tela, me dá a tela azul quando a pessoa me pergunta isso, porque eu não sei dizer. Eu não consigo dizer, eu sou paulista. Eu não sou paulista, eu não nasci aqui. E a minha vida é quase. Meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro. Tipo, eu quase me sinto uma canção do Chico Buarque. Porque, tipo, isso, ó, meu pai é aqui do interior de São Paulo, minha mãe é alagoana, meu avô era pernambucano. É isso, gente. Sou um puro suco do Brasil. uma vira-lata brasileira. Um caramelo. Perfeito. Eu sou uma caramela. É isso. Eu também. Amei. É isso, gente. Olha, maravilhosas. Fê, obrigada, Ana, fazer tudo. Fê, obrigada por esse papo maravilhoso. Foi mesmo, foi muito legal, Fê. Foi, tipo, uma das coisas que a gente falou muito, assim, é que seu livro tem uma escrita muito, muito boa, assim, tipo, dá de 10 a 0, muito livro gringo, a qualidade da história, eu tô falando que eu conheço do seu trabalho, é o Mariposa Vermelha, não li tua outra obra, mas, assim, a qualidade da escrita, a qualidade da história, então, assim, arrebentou, acho que tá, assim, muito melhor que muito livro, e o meu panfleto, que eu não sei como, mas a gente tem que levar esse livro para as gringas. Queria ver gringa lá de fora, influência gringa, não só a mulher que falou do Brás Cuba, mas eu queria ver as meninas lá do podcast de fantasia falando de nossos livros. A gente tem que dar um jeito, vamos causar, vamos criar uma rebelião. Então, Fê, obrigada por esse papo. Foi uma honra mesmo conversar com você, ter a gente aqui no Sociedade. Para a gente aprender um pouco mais mesmo sobre esse universo, sobre como é escrever um livro. E é muito legal saber que tem toda essa possibilidade para tanta gente que tem vontade de escrever. Valeu super. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer conversar, foi um prazer responder coisas que nunca tinham me perguntado antes, botar isso para fora. Foi muito, eu me senti muito acolhida, realmente, e podia continuar conversando aqui por horas, vocês são maravilhosas. Lembrando, pessoal, Mariposa está nas principais livrarias, ele é um livro único, então ele é um presente ótimo para quem você está buscando, assim, quero dar um livro muito legal para a pessoa engajar. Mariposa Vermelha é a nossa indicação. Como eu disse lá no começo, eu já fiz isso, eu acho que eu já dei Mariposa Vermelha para muita gente, eu já dei para minha melhor amiga, eu já indiquei para as amigas da minha irmã, a gente sorteou recentemente, quem lembra o nosso sorteio de 1 ano, Mariposa Vermelha estava nos livros, então compre já Mariposa Vermelha para você ler, que você estará fazendo um favor a si mesmo. E, queridos, chegou o meu momento. Se você gostou do episódio, você já comentou, então continua comentando, pega o linkzinho, manda para os amiguinhos, posta nos seus stories, coloca o link lá, manda nos grupos do Telegram, que eu sei que vocês estão lá fofocando, manda lá, entendeu? Comenta, quando a gente postar, comenta no Instagram também. No Spotify, comenta, fala lá. Ai, Paty, o que vai acontecer se eu não fizer isso? Seu Kindle vai explodir e seus livros vão pegar fogo. E o Tolu vai puxar seu pé à noite. Não, porque aparentemente o Tolu é gostoso e eu não quero ele puxando o pé de ninguém. O Mido, é verdade. Pensei, já repensei a minha fala, porque aí a gente vai ter que compartilhar ele. Não, ele é só nosso. O Polis, junto com o Midas, junto com o Tamlin, vão te dar um oi.
Pode ser? Se bem que eu também não, porque ele vai ter um arco de redenção. Vamos ficar só com Collies e com Midas. Vão esses dois aí, entendeu? E você só vai pegar uns boy lixo. Então eu acho assim, se você não quiser que isso aconteça, eu, se fosse você, fazia o engajamento todo, tá? E se você já leu, vem contar pra gente o que você achou e vem na minha DM panfletar mais. Eu preciso? Não, mas eu gostaria de mais panfletagem, tá bom? É sobre isso. E, gente, já avisando aqui no próximo episódio, vamos falar deles. Aqueles que têm os dentinhos diferentes. Vampiros, é sobre isso. Vamos falar sobre vampiros. A gente decidiu aqui que nessa onda de muitos livros de vampiros, vamos falar bem, vamos falar mal, mas vamos falar dele. Vamos falar de muitas coisas que estão por aí, com dentes afiados, sex appeal, séries, filmes, está tudo rolando sobre esse universo de vampirinhos. Vampiros são legais, eu gosto deles, então vamos falar deles. E já que os episódios saem de quinta-feira agora, você pode abrir uma breja, um vinho, se você não bebe, você pode abrir uma água, tá tudo certo, para você assistir com a gente. Talvez pegar, no centro você mora, aqui em São Paulo tá ficando frio, então pegar um cobertorzinho, ficar mais no esqueminha ali, gostosinho, no chamego. Se você mora no Nordeste, provavelmente está um calor do inferno e você está achando que está frio, então assim, talvez... Eu ia me defender falando isso, eu ia dizer, olha, tá quente, mas para mim eu ainda tô no cobertorzinho, tá? 23 graus aqui é o Winterfell, tá? Não, eu fui pra Bahia ano passado, porque meu cunhado mora lá, tava 25 graus à noite, a minha filha de regata e shorts, assim, aí chegam as minhas sobrinhas com 2 calças, 2 casacos e um edredom. E eu, tipo, meu Deus do céu. Então, assim, se você está no Nordeste, talvez você vá pegar uma manchinha também. Saiba que aqui talvez esteja um dígito só. A promessa para amanhã é 8, 7 graus. Ah, que delícia, que mundo louco. Então é sobre isso, gente. Semana que vem, vampiros. Já sei o que você vai fazer. Você vai combinar com a sua galera, suas amigas, para assistir junto. Aí você vai comentando no vídeo e no WhatsApp com as suas amigas, entendeu? Olha aí que ideia boa. E é isso. Então um beijo e até semana que vem. Obrigada mais uma vez, viu? Valeu mesmo, foi bom demais ter você com a gente. Imagina. Obrigada, Fer. Beijos.